Acho que agora foi. Bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso treinamento Clínica Escalável. Hoje eu vou trazer para vocês aí os princípios, né, para vocês organizarem melhor a clínica, padronizarem o processo, ter mais recorrência nos resultados, sair da operação, né, para quem quer sair dos atendimentos. Eu sei que tem muitos profissionais aqui da área da saúde conosco hoje, né, que quer atender menos, que quer realmente cuidar um pouco mais da gestão do negócio, né? Eu tenho conversado todos os dias aí com empresários e também com empresárias da área da saúde, e quase todos me relatam a mesma coisa, né? Que muitos abriram seu negócio, abriram suas clínicas, cresceram, tiveram bons resultados, mas parece que chega um momento que a clínica trava, né? Que chega no teto, e a partir daí vocês precisam de novos conhecimentos, né? Vocês precisam de novidades, vocês precisam de gestão, né? E a maioria de vocês aqui, que é formado na área da saúde, ou muitos que têm a clínica e são de outras áreas, precisam de conhecimento de gestão, de preferência especificamente para clínicas, né? Então, hoje o que separa uma clínica que tem bons resultados, que separa um negócio que está performando, que está crescendo, é justamente esse conhecimento de gestão, de marketing, de vendas. Quem é da área técnica, né? Quem é médico, quem é dentista, quem é fisioterapeuta, quem é biomédico, não teve esse conteúdo na faculdade, não aprendeu a gerir o negócio. A maioria de vocês não tem aí 4 anos, né, para entrar numa faculdade e aprender, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês esses conteúdos de forma simples e prática, né? Eu vou trazer aqui processos que eu aplico nas minhas clínicas há quase 15 anos, né? Apesar de parecer muito jovem, eu não sou. Então eu já empreendo aí há quase 15 anos em vários segmentos e também como dono de clínica. E nós temos aí o nosso trabalho da Godoy Consultoria há 6 anos, ajudando empresários, empresárias, profissionais da área da saúde a organizarem melhor o negócio, alavancar resultado, expandir também para quem tem um sonho de ter mais unidades como eu, né? Para quem tem o sonho de escalar o negócio, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso treinamento Clínica Escalável. Primeiro quero parabenizar parabenizar os nossos guerreiros e as nossas guerreiras que estão aí no sábado, né? Estudando, se desenvolvendo, parabenizar vocês que estão aqui conosco ao vivo, né? Nesse sábado gelado, né? Nesse sábado gelado, quero parabenizar vocês por disponibilizarem, né, o tempo de vocês para estar aqui, para aprender, e parabenizar também quem vai assistir depois o nosso conteúdo, a nossa aula vai ficar gravada, né? Então, quem não pôde estar conosco aí ao vivo vai assistir depois esse conteúdo gravado, eu tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês, tá? Então, estou bem feliz de estar com vocês aqui. Nós vamos trazer hoje muito conteúdo, eu vou trazer muito da minha experiência, né? Vou trazer vocês vão perceber que eu vou trazer muita coisa da minha experiência como dono de clínica, da experiência prática, né? Nada substitui, né? Dizem que você precisa ter 10 mil horas para se tornar um expert naquele assunto, naquele tema. Eu tenho bem mais que isso, né? São quase 15 anos aí como dono de clínica. E também muita coisa teórica, né? Eu vou trazer para vocês aqui algumas planilhas, eu vou trazer para vocês alguns scripts, eu vou trazer para vocês alguns roteiros, porque nem só de experiência vive o homem, né? A gente precisa ter também base, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter formação, né? A gente precisa ter a gente precisa seguir, né, os grandes nomes aí da gestão, do marketing, de vendas, né? Então é isso que a gente vai trazer hoje para vocês aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui hoje com o chat, tá? Então, quero convidar o pessoal que está aqui ao vivo conosco, podem mandar mensagens no chat, tá? Nós vamos trabalhar com o chat aqui. No final, eu vou liberar para vocês aí o microfone, vou liberar para vocês o vídeo, para que vocês possam tirar dúvidas, fazer pergunta. No final, eu vou liberar uma mentoria aí para vocês, tá? Então, se tiverem dúvidas em relação a outras questões da clínica, podem abrir o microfone, podem abrir a câmera, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, inclusive temas que não são relacionados hoje ao nosso treinamento aqui, tá bom? Vocês me ouvem bem aí? Se puderem mandar no chat se está bom o som, se estão me ouvindo bem, se está tudo bem. Aí eu fico sabendo como é que está o processo ali. Ah, beleza. Ah lá. Rafael já respondeu que está tudo certo, Amanda também, Catarina está por aí, Ângela também.
Show de bola, show de bola. A Mônica tá por aí também. Uma galerinha boa hoje para a gente começar o nosso treinamento, tá? Então, vamos começar aqui interagindo um pouquinho, tá? Por quê? Até para que eu possa, direcionar bem o conteúdo, tá? E fazer algo mais personalizado para vocês, eu queria entender um pouquinho do business de vocês, né? Quem são vocês que estão aqui com a gente ao vivo? Depois o pessoal que assistir também me manda no WhatsApp, né? Primeiro eu queria saber qual segmento vocês atuam aí, né? Todo mundo aqui é dono de clínica? Tem alguém que não é dono de clínica? Qual o segmento de clínica? Né? Ó, a Clara respondeu ali que é odontologia, né? A Clara respondeu odonto. Quem mais? Pessoal, qual o segmento? Tem aí médico, clínica médica, estética, tem aí estética também, emagrecimento, depilação a laser. Ó, a Mônica falou que é estética facial e corporal. A Mônica, estética. Legal. O que mais? Catarina, estética também. Catarina, estética. Legal. Amanda também, estética. Amanda foi a primeira que entrou hoje aí conosco, né? A Ângela. Ah, sou gestora de uma clínica de dermatologia estética. Legal. Dermatologia estética. Legal. Andressa, estética biomédica. Uhum. Estética também. Ó, a estética tá dominando hoje aí, hein? Regiane, emagrecimento. Regiane, emagrecimento. Quem mais? O Rafael, fisioterapia, nutrição, psicologia. Legal. É uma clínica multidisciplinar, né, Rafael? Vou pôr multi aqui, ó. A gente tem atendido muito fisioterapeuta, o pessoal da fisioterapia se profissionalizando bastante, né? A Clara é clínica odontológica. A Clara é clínica odontológica, legal. Show de bola. Perfeito, show de bola, pessoal. São áreas que a gente tem atendido bastante, né? Odontologia, a Clara que é de odontologia, a gente tem vários cases de sucesso aí com profissionais dessa área, né? Com dentistas, tem o Fábio, que é nosso mentorado aí. Pessoal de estética, né? Eu também sou da área de estética. E dermatologia também, Ângela, a gente tem atendido bastante dermatologista. Inclusive, encontrei o Rodrigo, que é meu mentorado, no cabeleireiro hoje. Fui cortar o cabelo aqui para chegar bonitinho para vocês. A clínica dele, a Via Sign, é performance também em dermatologia. Legal. A Regiane, quem aqui já é aluno? A Regiane é mentorada nossa, né, Regi? Só tá o primeiro nome aqui, mas imagino que vocês tem mais alguém que já é aluno ou mentorado, aí manda aqui para eu saber. Que às vezes só tá o primeiro nome, né? Olha lá, a Regiane mentorada. Catarina é aluna, né? Show, show. Catarina aluna. Legal. Isso aí. Show de bola. Bom, vamos lá então. Agora eu quero saber de vocês aqui, tá? Qual a meta principal, né, de vocês com treinamento hoje, tá? Eu vou colocar 3 metas para vocês aqui, e aí quero ouvir de vocês qual dessas metas, ou se todas elas eventualmente, é o seu objetivo hoje aqui. Qual que é a sua meta conosco nesse treinamento? Até para eu direcionar um pouco do conteúdo, tá? Então, quem aqui tem a meta de sair do operacional, né? Você que está muito na operação, você que está muito, ainda atende muito tempo, né? Ou fica apagando muito incêndio, não consegue ir para o estratégico, tá? Então, esse é o objetivo número 1. Quem está nessa situação de não conseguir sair, não sair do lugar, mas assim, né? Chegou no teto, não consegue mais avançar. Fica muito tempo na operação, fica muito tempo atendendo, fica muito tempo apagando incêndio. Esse é o número 1, tá? Podem mandar no chat. Número 2, quem gostaria de ter uma clínica autogerenciável? Tá? É o meu caso hoje, né? Eu tenho as minhas clínicas, eu trabalho uma vez por semana para as clínicas, né? Eu organizo as minhas atividades nesse dia, e é o dia que eu cuido do negócio, tá? Depois eu acompanho os outros dias, os números, os indicadores, né? Mas hoje as minhas clínicas são autogerenciáveis, né? Elas funcionam de uma forma que eu não preciso estar na clínica,
às vezes eu fico o mês todo, eu vou uma vez por mês, às vezes vou 2 na clínica, né? Então, quem gostaria de ter uma clínica autogerenciável? Objetivo 2. Ou o objetivo 3. Quem está nesse treinamento para ter mais liberdade, né? E aí eu falo de liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? E você pode usar essas liberdades de várias formas, né? Você pode usar elas para você expandir o seu negócio, escalar o seu negócio, né? Ter outras clínicas, como é o meu caso. Você pode ter mais tempo livre para a tua família. Você pode, de repente, ter um objetivo profissional, né? Você quer fazer um mestrado, um doutorado, e por isso você quer delegar a sua clínica, por isso você quer ter um tempo maior disponível, ou porque você quer mudar de cidade, né? Então, eu quero saber de vocês qual o objetivo de vocês. Quem está na operação aí, fica muito tempo na operação e quer sair da operação. 2, quem quer ter uma clínica autogerenciável. E 3, quem quer ter mais tempo livre, eventualmente para um projeto pessoal, para escalar um negócio, né? Então, eu queria entender de vocês aí quais são os objetivos de vocês. Vamos lá, deixa eu ver. Olha lá. A maioria, 2 e 3, ó. Clínica autogerenciável, mais liberdade de tempo. 2 e 3, a maioria, 2 e 3. Ó, a galera tá avançada aqui realmente no clínica escalável, hein? Legal. A galera quer ter mais. O que eu acredito, né, pessoal? E aí, trazendo um pouquinho da minha trajetória, assim, até, né? Trazendo um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Fiz pós em gestão de negócios e aí abri meus negócios, né? Meu primeiro negócio foi um centro automotivo no interior do Paraná. A gente tem esse centro automotivo até hoje lá, né? E meu pai trabalha com postos, com serviços automotivos, e eu trabalhei um tempo com ele no início, e depois vim para Curitiba. Eu sou de Carlópolis, no norte do Paraná, saí de lá há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, e vim para Curitiba. Enfim, estudei, me formei, e abri a minha primeira clínica, né? E quando eu abri a minha primeira clínica, eu me vi muito dentro do objetivo 1, né? Que era aquela coisa de ficar apagando incêndio, né? De toda hora ter que ficar contornando situações. O funcionário entra, sai, né? Você não consegue reter os talentos, o faturamento oscilando, né? Então, eu passei muito por isso, né? Principalmente no primeiro ano, né? A partir do primeiro ano, eu comecei a me relacionar muito com outros donos de clínica, comecei a aprender muito com o pessoal. Nessa época não tinha consultoria, mentoria, né? A gente ia realmente na amizade, né? No networking. E conheci clínicas do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, da Bahia, enfim. E comecei a estruturar o meu modo de gerir, né? Apesar da gente ser franquia, né? Eu sou franqueado da Rede Onodera. No início eu percebi que não adiantava eu ficar esperando a franquia, né? Que eu precisava fazer a gestão do negócio, né? E é uma coisa que eu trago muito até hoje, principalmente para quem comprou uma franquia, ou para quem é franqueado, ou para quem quer comprar uma franquia, né? Porque a franquia ela vai te dar a estruturação da marca, os serviços, mas efetivamente a gestão do negócio, gestão, marketing, vendas, contratação, é uma atividade nossa, né? É uma atividade do dono de clínica, do gestor, do empresário, né? Então, logo no início eu percebi isso, né? E eu comecei a me desenvolver bastante, mas os meus primeiros anos foram bem difíceis, assim, né? Eu trabalhava muito, não descansava, eram horas, né? A minha segunda clínica veio 3 anos depois. A gente não tinha grana para abrir a primeira, a gente não tinha grana para abrir a segunda, e fomos abrindo, fomos fazendo empréstimo e comprando equipamentos, enfim, foi uma loucura, né? E chegou um ponto que eu falei, cara, não é possível que seja dessa forma, né? Que, sei lá, você pega lá o Boticário, você pega o WhatsApp, você pega um monte de business que os caras têm negócio no Brasil todo e eu não consigo ter 2 clínicas, né? Não é possível, né? E aí foi que eu comecei a me desenvolver muito em outros elementos. Contratação, liderança, cultura, né? E fiz várias formações nesse sentido, inclusive do EAG, do Marcelo Germano, na empresa autogerenciável, fiz uma formação com eles, me tornei especialista, fui consultor do EAG, do Marcelo Germano, por um ano, enfim. E ao longo desses 15 anos eu fui me desenvolvendo nesse sentido, né? E eu vou dizer para vocês, já há um bom tempo, né, eu tenho bastante liberdade na gestão dos meus negócios. Quem me acompanha no Instagram ali percebe, né? Eu viajo bastante. Ontem à noite comecei uma nova formação em comunicação,
aqui no Centro Europeu em Curitiba. Então, eu gosto muito de estudar, gosto muito de me desenvolver, gosto muito de viajar. Não gosto muito da rotina de estar na clínica, né? Eu vou pouco nas minhas clínicas, faço tudo muito online. Ontem eu trabalhei do café, da cafeteria aqui do Pátio Batel. Então é assim que eu gosto de viver, né? Tendo essa autonomia, tendo essa dinâmica, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, de que forma que eu consegui chegar no ponto que eu estou hoje, partindo do ponto que muitos estão aqui, né? Acho que muitos de vocês aqui estão naquele momento que vocês querem organizar o negócio, vocês querem ter mais liberdade, vocês querem viver mais a vida, vocês querem ficar mais tempo com a família, vocês querem tocar um projeto pessoal, vocês querem escalar o negócio, né? Vocês querem ter várias clínicas, mas vocês estão travados no momento em que vocês não conseguem saber como fazer isso, né? Como organizar isso. Por quê? Porque às vezes vocês estão lendo um livro, mas não conseguem aplicar, às vezes vocês participaram de outros treinamentos, de outras consultorias, de outras mentorias, só que não era algo específico para clínicas, ou talvez a forma que foi entregue não atendeu vocês, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, dentro do nosso treinamento, compartilhar um pouco dessa experiência, né? E também trazer processos, porque não adianta a gente ficar falando aqui, eu bato não, né? Eu brinco um pouco assim com a questão do coach, né? Da motivação e tudo mais, né? Cara, é legal, é importante, né? Eu fiz muito tempo, né? De coach, enfim, né? É importante você ter motivação, mas se você não tiver método, se você não tiver processo, se você não tiver como fazer, não vai adiantar nada, né? Você só vai estar motivado, mas não vai saber como executar o processo, tá? Então, isso que é importante a gente ter como visão. Legal? O que eu tenho observado muito hoje, conversando com empresários aí, né? A gente já atendeu aí algumas centenas de donos de clínica ao longo desses 6 anos de Godoy Consultoria e, né, de muitos anos conversando com empresários e tudo mais. O que eu tenho observado hoje, né? Os problemas principais que as clínicas têm enfrentado. Primeiro, turnover muito alto, né? Troca de funcionários muito alto, muita troca de funcionário, contrata errado, treina errado, integra errado, não apresenta o business, não apresenta os princípios, os valores. A pessoa fica alguns meses, sai, e uma troca constante. Estava falando até com o Roger pela manhã, e ele estava falando um pouco sobre isso também, né? Então, é muito importante, né, a gente ter esse olhar, é muito importante ter esse olhar para que vocês compreendam, né? Para que vocês compreendam esse processo de contratação, treinamento e integração, né? Então, hoje um desafio é você contratar bem, treinar, reter e ter uma equipe formada, né? Dificilmente você vai ter um negócio autogerenciável se você troca as pessoas todo mês e toda semana e né? Hoje nós temos aqui, eu tenho parceiros de 12, 13 anos, eu tenho funcionárias de 10 anos, né? Muita gente fala assim, não tem gente boa no mercado. Esse ano a gente contratou muita gente boa. A gente quase, vou dizer para você que a gente quase não errou nas contratações, né? Vou bater até na mesa aqui, que nem sempre é assim, tá? Mas esse ano a gente conseguiu contratar muito bem, tá? Muita gente fala assim, é difícil ter bons profissionais. A gente conseguiu ter bons profissionais. O CLT é difícil. A gente tem bons CLTs há 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? Eu tenho a No, que está comigo desde a abertura da minha clínica aqui do Batel, aqui em Curitiba, né? Para quem conhece aqui perto do Pátio Batel. A minha médica, a Tati, está comigo quase desde a abertura da unidade de UVV, que é a minha unidade mais antiga, a prestadora de serviço. Então, a gente consegue, sim, contratar bons profissionais, dar clareza, né? Então, é isso que eu quero falar com vocês, sobre esse processo de... Quem nunca falou aí, né? Aqui na minha cidade é muito difícil de contratar, né? Tem muita gente que fala assim, né? O cara é lá de São Paulo, tem 2 bilhões de pessoas, aí o cara fala, aqui é muito difícil de contratar. É lá em Carlópolis que é fácil, né? Com 18 mil habitantes que é fácil, né? Não existe isso. Todo lugar tem os seus desafios e eu acredito que quanto maior a cidade, mais fácil de você contratar pessoas, né? Só uma questão matemática, né? Mas muitas vezes a gente precisa se autorresponsabilizar. Se a coisa não está dando certo, talvez o problema não sejam as pessoas, talvez o problema seja nosso, né? De processo de contratação, de integração e de treinamento. A gente vai falar sobre isso hoje também, tá? Outro desafio, trabalha demais na execução dos procedimentos, né? É um problema muito comum de quem é da área da saúde, fica muito tempo executando serviço, pouco tempo na gestão. E eu vou ser sincero com vocês hoje, pessoal.
eu estou aqui há muitos anos no mercado. Eu brinco, né, que eu já quebrei umas 40 clínicas aqui só dos concorrentes, né? Inclusive tinha um spa aqui do meu lado, durou 6 meses, ele fechou, né? Então, assim, por que as empresas quebram que estão ao meu redor e a minha não, né? Sendo que os desafios são os mesmos? Gestão, né? Hoje, se você é um profissional da área da saúde, que é ótimo tecnicamente, etc e tal, e você está concorrendo comigo, entendeu? Você está concorrendo com pessoas que sabem de gestão, sabem de marketing, sabem de vendas, né? Então, eu não sei se você vai permanecer no mercado. Ou talvez você permaneça, mas não consiga crescer, porque essas empresas, essas clínicas que estão se desenvolvendo, que não são só técnicos, que são também profissionais de gestão, de marketing, de vendas, talvez eles ganhem de vocês na concorrência, porque o serviço em si, a gente entrega bem também, entendeu? Então, assim, é lógico, não dá para você fazer marketing de um serviço ruim, mas eu tenho visto a maioria das clínicas com bom serviço. Algumas um pouco melhores, outras um pouco piores. E tem os péssimos, que vão quebrar de qualquer jeito, independente se tem gestão ou não, né? Mas vocês estão concorrendo comigo. A gente tem uma boa entrega técnica, entendeu? Então, vocês precisam também dar esse passo, né? Subir esse degrau e se tornar gestores e gestoras de clínica. E não é difícil, né? Vocês vão ver aqui o conteúdo nosso hoje é um conteúdo leve, um conteúdo prático, é Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, se você pegar um livro ali, um daqueles livros ali de gestão e começar a ler, né? Algo que não tem nada a ver com o teu negócio, né? Ou de repente ir na imersão do Wendel Carvalho, talvez isso não vai mudar o business de vocês, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também. E outro ponto, outro desafio, né? Importante é a questão da recorrência de resultado, recorrência de faturamento, né? Por que as clínicas oscilam tanto de faturamento? Ah, é normal. Não é normal, né? Não é normal. Tem uma propaganda lá que o cara fala, normal é se sentir bem, né? Não é normal. É lógico, é normal você ter uma certa sazonalidade, né? No verão vender mais. Agora, não é normal você ficar tomando prejuízo um mês e tendo lucro no outro, né? O normal é você conseguir ter um resultado recorrente, né? Isso é normal. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Como é que vai funcionar aqui a nossa entrega de conteúdo hoje, tá? Então, eu vou começar agora a entrega, eu vou falar de um tema, eu vou perguntar se vocês têm dúvidas. Quem tiver dúvida, manda no chat, tá? Ou se durante a minha explicação surgiu um insight, surgiu uma dúvida, manda aqui no chat, tá? Não tem pergunta boba, né? E como a gente faz muita mentoria, né? Um modelo que eu gosto muito de mentoria é em grupo, né? Então, às vezes aqui o Rafael faz uma pergunta e a Clara tem a mesma dúvida, né? Ou às vezes a Clara faz uma pergunta que vai servir para a Ângela ou vai servir para a Regiane, só que ela nem pensou nisso, né? Então, quando a gente faz quando vocês têm essa participação, vocês vão estar tirando as dúvidas de vocês e também ajudando os outros participantes que estão conosco aqui ao vivo, tá? Então, podem mandar as dúvidas. Eu só não vou parar a entrega, né? Eu vou entregar temas. Então, a gente vai, primeiro tema, se tiver dúvida, vai mandando, eu respondo, paro, pergunto se tem dúvida, a gente vai para o segundo tema. Então, a ideia é que a gente vá matando cada assunto, né? A gente vai trabalhar aqui, deixa eu ver quantos tópicos. São alguns tópicos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tópicos, né? A gente vai matando tópico a tópico, tá bom? Se tiverem dúvidas, pode mandar. E se forem dúvidas que não tem nada a ver com o assunto, pode mandar também, a gente responde no final, tá? É isso. E aí, no final, eu vou abrir para vocês aí para perguntas, tá? No final, eu vou abrir para vocês para perguntas. Vou trazer uma oportunidade também para quem quiser seguir conosco dentro dos nossos programas, tá? Então, quem está interessado aí, muita gente já me perguntou antes, né? Como é que faz para seguir conosco? A gente vai ter também aqui uma proposta para vocês seguirem conosco aí com acompanhamento. Legal? Então, bora lá? Vamos trabalhar um pouco? Chega de conversa, chega de bate-papo? Então, bora lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu ver se está no ponto aqui, né? Hoje o meu MindMeister resolveu dar todos os problemas possíveis, mas vamos confiar que ele vai nos ajudar aqui na entrega, nosso mapinha mental. Aqui, show de bola. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Ó,
Quem quiser fazer uns prints aí, marcar a gente lá no Instagram, pode fazer o print. Faz o print, me marca lá, @Marcos e Godoy, fala que você está estudando, mostre que você é um empreendedor, uma empreendedora, né? Uma gestora, um gestor aí que está preocupado com o negócio, marca a gente lá, que depois eu vou repostar, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então nós vamos começar aqui a nossa entrega de conteúdo do Clínica Escalável, tá? Quero trazer para vocês aqui alguns processos, né? Alguns pontos importantes, tá? Ó, o pessoal está perguntando. Pessoal, eu vou disponibilizar aqui sim os materiais para vocês, tá? Depois eu mando no grupo e também na área de membros, legal? Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito com alguns elementos, tá? Até para facilitar o entendimento de vocês. Um elemento que eu gosto bastante de usar é o mapa mental, né? Não sei se vocês gostam desse formato. O meu time também trabalha muito bem com mapa mental, né? Então eu particularmente gosto muito desse formato, né? Desse formato de mapa mental, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? O mapinha do nosso processo, de como que a gente vai trabalhar, de como que a gente vai fazer essa entrega, tá? E dentro desse mapa, eu vou trazer para vocês também alguns outros materiais adicionais para que a gente consiga trabalhar esses processos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer para vocês, primeiro, pessoas e depois processos, né? Então, para que a gente possa ter uma clínica autogerenciável, uma clínica escalável, uma clínica organizada, nós temos dois elementos que são importantes: pessoas e processos, né? Por quê? É super importante que vocês analisem esses dois elementos, tá? Pessoas, as pessoas certas, na posição certa e os processos. Tá? Se você tem as pessoas certas, mas não tem o processo, o que vai acontecer? Quando a pessoa sair, quando a consultora, a esteticista, o médico, o dentista sair, ele leva embora o processo. Tá? Então, talvez isso esteja ocorrendo com vocês nesse momento, né? Talvez vocês... a secretária saiu e com ela saiu o processo. Né? Então, é super importante que vocês tenham esse entendimento, né? E também não adianta você ter processo, você ter tudo organizado, se você não tem as pessoas certas, porque o processo por si só, ele não vai resolver o problema, tá? Então, nós temos que ter a visão desses dois elementos, pessoas e processos. A gente tem que estar trabalhando o tempo todo o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento dos processos, tá? Vamos começar por pessoas? O que vocês gostam mais, pessoas ou processos? Tem muita gente aqui que tem dificuldade com pessoas, não é não? O pessoal fala, o difícil é conseguir boas pessoas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de pessoas, tá? Quando a gente fala de pessoas, eu vou trazer aqui 3 elementos fundamentais pensando nessa dinâmica. O primeiro elemento é a contratação, tá? Contratação. E aí tem muita coisa de contratação que o pessoal não entende, né? Que os donos de clínica, enfim, empresário de uma forma geral. Primeiro ponto, contratar é igual trazer cliente novo, é igual prospectar cliente novo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer um esforço para contratar bons profissionais, né? Algumas pessoas têm a visão assim, eu estou oferecendo a vaga e a pessoa tem que vir até o emprego. Não é assim, né? Na verdade, nós estamos recrutando bons talentos, nós estamos recrutando bons profissionais, tá? Então, quando a gente fala nesse sentido de contratar, de buscar, nós temos que assumir a responsabilidade da contratação e nós temos que entender que nós é que temos que correr atrás de bons profissionais, nós é que temos que fazer essa busca, como se eu estivesse buscando um cliente novo. Quando vocês buscam um cliente novo, vocês não buscam um cliente novo, vocês buscam vários clientes novos, né? Vocês querem prospectar esse pessoal. A mesma coisa acontece quando a gente vai contratar. Se eu tiver um currículo, eu vou contratar o menos pior, né? Ou 2 currículos. Se eu tiver um, vou contratar o que tem, né? Se eu tiver 2 currículos, eu vou contratar o menos pior. Então, eu preciso ter vários currículos, eu preciso ter muitas opções para que a partir disso eu consiga contratar bem. Aí você vai dizer, Marcos, na minha cidade não tem pessoas, aquela coisa toda. Então, o que é importante a gente entender em relação a isso, né, da contratação? Nós precisamos prospectar mais currículos, nós precisamos ter mais opções.
nós precisamos buscar mais pessoas, né? E aí, dentro do nosso método, do método SOFT, né, a gente tem... É lógico, eu não vou conseguir trazer para vocês aqui todos os processos, né? Até porque uma aula minha de contratação, ela dura 2 horas, né? A gente tem uma entrega de conteúdo bem extensa, mas eu vou trazer para vocês aqui os princípios e vou trazer para vocês aqui também alguns materiais, tá? Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é esse. Nós precisamos prospectar vários currículos. Marcos, como? Por exemplo, nós temos várias formas de trazer currículos, de trazer pessoas. Uma forma é pedindo indicação para o time, por exemplo, né? Então, você criar uma campanha dentro do seu business para que as pessoas indiquem outros colaboradores, né? Um colaborador que já está contigo, por exemplo, uma esteticista, ela se formou com outras 30 pessoas, ela conhece uma série de pessoas, um médico, um fisioterapeuta. Então, o que a gente faz? A gente cria um benefício, a gente dá uma premiação caso um funcionário indique o outro e esse seja contratado, tá? Então, essa é uma forma da gente contratar. Mês passado eu paguei, acho que R$400 para uma das minhas funcionárias. Ela fez 2 indicações já que foram contratadas, né? E muitas vezes a pessoa que está trabalhando no negócio, na clínica, ela já tem o perfil da clínica. E, naturalmente, ela sabe quem são as pessoas que se adaptariam ou não, né? Então, isso também é legal, né? Outra possibilidade, redes sociais. Divulgar no Instagram, divulgar nos stories do Instagram, divulgar no Facebook. O próprio Facebook tem uma opção de contratação de vagas, você consegue divulgar vagas dentro da plataforma. Você tem grupos de negócios, né? Você tem grupos dentro do próprio Facebook, grupos de esteticistas, de médicos, etc., que você pode prospectar também, né? Então, hoje, a maioria dos nossos currículos, ou, sei lá, 30%, vem das redes sociais. Dá para você impulsionar as vagas, né? Agora mesmo a gente abriu vaga para recepcionista e esteticista. Cara, estamos com muito currículo, muito. E aí a importância de você ter uma rede social forte, né? Hoje nós temos, acho que mais de 25 mil seguidores no nosso Instagram, né? Mas a gente começou com 0, né? Começamos com poucos, né? Então, quando você tem um Instagram forte, é bom para uma coisa e é bom para outra, né? Você pode divulgar em sites. Tem um site que é muito legal que ele chama Indeed. Vou digitar para vocês aqui no chat. A gente contrata muita gente por esse site, que é um site de contratação, que é muito legal. Tem o Cato, que é muito legal também, né? Você pode fazer esse processo. Você pode fazer parcerias com escolas, né? com faculdades. Também é muito legal, a gente já fez, funciona super bem, né? E você tem uma opção de terceirizar a contratação também, né? Você pode terceirizar para uma empresa a contratação dos profissionais. Eventualmente eu faço isso. Para um cargo de gerência, às vezes para um cargo de vendas, eu busco uma agência que me atende e aí eles fazem um processo seletivo até mais robusto, né? Para vagas do dia a dia a gente mesmo faz aqui, né? Então, percebe que tem várias formas de prospectar currículos. Eu tenho mentorada de cidade de 30 mil habitantes, que antes de fazer a mentoria, para contratar alguém, ela tinha um currículo, 2, e depois do processo que ela implementou, ela tinha 10, 15 bons currículos, de uma cidade de 30 mil habitantes. Por quê? Pelo processo, né? Então, primeiro ponto, prospecção de currículos, né? Segundo ponto, pré-entrevista, né? É bem interessante para você otimizar tempo, criar uma pré-entrevista. Você pode fazer ela por WhatsApp, né? Pode por vídeo ou por ligação mesmo. E nessa pré-entrevista você vai fazer algumas perguntas específicas, né? Primeiro você vai avaliar a pontualidade, a aparência do candidato, né? Como que ele fala, né? Você vai avaliar a comunicação, você vai conseguir ter um contato inicial maior, né? Nessa pré-entrevista. Quem aqui já fez uma entrevista que quando olhou para a pessoa assim, né? Falou, cara, não dá, né? E eu não estou nem dizendo por beleza ou algo assim, né? Mas às vezes o jeito da pessoa, a forma de se portar, né? A forma de falar, né? Enfim. Então a pré-entrevista ajuda muito nesse sentido, né? Depois você tem a entrevista. Eu vou compartilhar com vocês um processo de entrevista que eu uso aqui. E qual é o erro da maioria dos empresários na entrevista, né? Eles querem reafirmar algumas coisas, eles querem confirmar algumas coisas, né? Então ele pergunta assim:
Você gosta de trabalhar com metas? Gosto. Você gosta de trabalhar em equipe? Gosto. Você gosta... Cara, qualquer coisa que você perguntar, a pessoa vai falar que gosta, ela quer a vaga, né? Então, as pessoas não sabem como entrevistar e aí entrevistam errado, fazem as perguntas óbvias, as pessoas respondem que sim, e depois falam assim, eu fui enganado. Não, você não foi enganado, você só fez as perguntas erradas, né? Eu até quero avisar, pessoal, quem tiver assim, quem for um pouco, tiver aquele negócio do coitadismo, sabe? Talvez seja melhor abandonar a aula agora, tá? Porque eu trabalho 100% com autorresponsabilidade, né? A clínica é a cara do dono. Clínica é a cara do dono. As pessoas que estão na tua clínica foi você que contratou. Foi você que contratou, foi você que treinou, foi você que manteve, né? Então, nós precisamos ter autorresponsabilidade no negócio. É óbvio que nem algumas coisas fogem do nosso controle, nem tudo é perfeito, mas a responsabilidade, no fim das contas, é nossa, tá? Então, tem que ter autorresponsabilidade. Essa é a minha forma de analisar. Marcos, mas ó vida aos céus, não sei o quê. Cara, ninguém mandou ser empreendedor, ninguém mandou abrir clínica, né? Os meus irmãos são formados em Direito. Um é defensor público, a outra trabalha no Tribunal Eleitoral. Tem lá 60 dias de férias, estabilidade, na pandemia receberam normal. Tinha essa opção, né? E aí eu escolhi empreender, então tem ônus e bônus, né? Então é isso, pessoal. A gente tem que ser autorresponsável dentro do processo, né? Então, nós fizemos a entrevista, tá? Eu vou mostrar para vocês ali como é que eu faço. E tem dois pontos que são fundamentais, muitas pessoas não fazem. Primeiro, teste por escrito, né? O que é o teste por escrito? 10 perguntinhas sobre o tema, sobre a vaga, sobre o setor, né? Eu sempre falo isso aqui, talvez a Regiane já tenha me ouvido, que é mentorada. Eu teve uma vez que eu fui contratar uma menina financeiro, eram duas meninas que eu entrevistei, elas eram super jovens, assim, tinham um currículo super legal, e na entrevista eu fiquei até com vergonha, assim, achei que a minha vaga era muito, muito simples porque elas entregavam. Apresentei um teste escrito para as duas, 5 perguntas sobre financeiro, perguntas básicas, o que é uma DRE, o que é o fluxo de caixa, como que você fazia a conciliação bancária, 5 perguntas de Excel. As duas não responderam nenhuma das 10 perguntas. O que teria acontecido? Eu teria contratado, treinado, integrado, e ia ver que elas não sabiam nada depois, sei lá, de um mês e meio. Né? Então, o teste escrito é muito legal. Né? Vocês que são da área técnica, perguntinhas mesmo sobre serviços, sobre procedimento, como que você faz tal procedimento, qual produto você usa, né? Até para que vocês possam trabalhar esse aspecto, tá? Então, é muito legal vocês terem esse teste escrito, tá? Isso é muito bom também. E análise de perfil. Assim, quem não faz análise de perfil na hora de contratar, deixa eu achar um exemplo aqui que, sei lá, quem tá usando internet de escada, né? Quem não faz análise de perfil, diz que, né? Você está usando internet de escada no mundo em que as pessoas estão usando o 5G. É mais ou menos isso, né? Então, tem que ter um testezinho básico de perfil, pelo menos um DISC, né? A gente ensina, né, os mentorados, os alunos a fazerem, para você ter uma noção básica, né? Óbvio, existem várias análises que você pode fazer de perfil e tudo mais, mas um teste básico você precisa aplicar. Até porque, hoje em dia, se contrata por perfil, não se contrata mais por experiência, enfim, né? Você precisa botar uma pessoa certa, com o perfil certo, na vaga certa. Talvez vocês tenham pessoas aí, você fala assim, eu contratei uma vendedora, mas ela é muito tímida, ela não fala, e ela tem vergonha. Cara, acabou, acabou. Você não vai conseguir fazer com que ela seja uma pessoa extrovertida, né? Ou a mesma coisa, você quer sei lá, um profissional técnico que seja organizado, que seja isso, que seja aquilo, e é uma pessoa comunicativa, influente, ela não vai ser mega organizada. Então, tem que se contratar por perfil, para todas as funções, para todas as vagas, né? Inclusive, um dos desafios que talvez vocês tenham e a gente fez até um treinamento agora no mês passado, né? A gente fez a imersão de vendas. O que é a imersão de vendas? Eu treinei o time dos meus alunos, né? Dos meus mentorados. Então, a gente fez a imersão, foram 4 dias de imersão, e eu treinei gestores e gerentes, consultoras, time comercial, recepção ou secretária, e também o time técnico, né? E aí, o que eu percebi em muitos desses treinamentos? As pessoas, né, os empresários queriam que o time vendesse, só que as pessoas eram muito tímidas, muitas vezes, muito introspectivas, né? E aí é difícil. Por quê? Por causa do perfil.
Hoje, quando a gente contrata alguém técnico, uma fisioterapeuta, uma massagista, um médico, eu vou avaliar o perfil. Se é uma pessoa comunicativa, se é por mais que seja técnico, entendeu? E hoje eu vou dizer para você, a gente tem praticamente 100% do time de pessoas técnicas, muito bons tecnicamente, mas que conversam, que falam, que trocam ideia, e aí vende, e aí indica, e aí ajuda no comercial. Se você tem aquela pessoa muito boa tecnicamente, mas que não fala, que não tem eloquência, que não consegue se comunicar, eu prefiro ter essas pessoas no concorrente, porque daí lá eles não vão vender, vão fazer bem o procedimento e não vão vender. As minhas, elas fazem bem e vendem, né? Então, é isso que eu busco, né? Dentro dos processos, tá? Então, contratação basicamente é isso. Eu liberei para vocês aqui o modelinho de entrevista, tá? Que é bem legal, alguns pontos que são importantes, né? Às vezes você contrata alguém e aí na hora do treinamento a pessoa avisa que, sei lá, ela tem férias, ela vai cumprir aviso, enfim, né? Sempre acontece isso. Tá tudo certo para começar, seja acontecer isso com vocês, né? Como com a gente já aconteceu no passado, até a gente implementar o processo. Tá tudo certo. Aí a pessoa chega, não, eu só não posso começar hoje, posso começar daqui a um mês, né? Então acontece isso, né? Então eu trouxe para vocês aqui um modelinho de processos que eu uso, né? E tudo mais. E aí as perguntas que são importantes, é lógico, né? É um trabalho um pouco mais personalizado, tá? Mas as perguntas que eu uso aqui são perguntas que a gente procura aliar aos valores da empresa, né? Então, a entrevista ela é em cima de valores, tá? Então, por exemplo, integridade, resultados, né? Inovação, tá? Então, eu faço perguntas em cima disso, em cima dos valores da empresa, tá? Então, por exemplo, resultados. Quais melhorias você realizou no seu último emprego, com foco em se tornar mais produtivo, tá? Então, eu não pergunto assim, você gosta de bater metas? Não, eu pergunto quais melhorias ela realizou, já que ela é focada em resultado, né? Eu gosto. Por exemplo, né, uma pergunta. Você gosta muito de. Aqui a clínica ela é muito focada em inovação. Você gosta de inovação? Gosto. Legal. Qual foi o último curso que você fez? Pum, acabou, né? Como é que é uma pessoa que gosta de inovação? Eu gosto de inovação. Qual foi o último curso que eu fiz? Ontem, estava no curso até à noite. Né? Então, a gente precisa fazer perguntas inteligentes, né? Eu pego muita questão de meta, assim, sabe? Eu pergunto assim, por exemplo, eu pergunto muito assim, você me fala um pouco sobre metas, né? Me fala um pouco sobre metas. E, e aí a pessoa vai falar lá sobre metas, etc, né? E aí ela começa a falar, fala, legal, e quanto que você vendeu mês passado? E qual que foi seu índice de conversão? Aí já não sabe o que é índice de conversão. Qual foi seu ticket médio? Não sabe o que é ticket médio. Aí, cara, não trabalhou com vendas. Trabalhou. Não que eu não vá contratar ela por isso, mas eu preciso levar isso em consideração. É diferente uma pessoa que já trabalhou com metas e uma que não trabalhou. É diferente uma pessoa que já trabalhou com um sistema e outra que não trabalhou. Então, esses pontos são importantes, né? Então, eu tenho ajudado muitos donos de clínica, muitos mentorados nesse sentido, de fazer a contratação correta, né? Então, isso é muito importante. Essa semana mesmo, a gente está fazendo o processo com a Jennifer, que é a nossa mentorada lá de São Paulo. Ela está no processo de contratação de consultora. E aí ela fez as entrevistas, e aí ela fez a primeira. Marcos, adorei, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz uma entrevista rápida de 15 minutos, passei para ela o feedback. Falei, Jennifer, legal, pontos positivos, 1, pontos negativos, 7, né? E aí fiz uma outra entrevista depois com uma outra menina, falei, pontos positivos, 5, ponto negativos, negativo 1. O que é o ponto negativo? É o que você vai ter que desenvolver na pessoa. Agora, você imagina uma pessoa que tem 1 ponto positivo e 7. Cara, o trabalho que você vai ter. Tá? E aí, muitas vezes, por falta de experiência, o empresário contrata. E aí bota para dentro, e aí fica lá 2, 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa não sai do lugar e fica perdendo tempo. Né? Então, esse é um processo importante. Tá? Depois da contratação, nós temos aqui o processo de treinamento, tá? Isso aqui é uma coisa que derruba muito o empresário, né? Por quê? A maioria das pessoas treina errado, né? O colaborador. Como que treina? Ou bota com quem está saindo, né? Ou bota para ficar fazendo lá um acompanhamento de quem está, né? Isso não funciona. Né? Eu tenho um mentorado meu de Belém, o Luiz, um mentorado bem antigo.
E não parava ninguém na recepção da clínica dele, né? Não parava ninguém. E anos trocando e trocando. Eu falei, Luiz, como é que você faz o treinamento? Ah, não, eu boto a menina lá, ela acompanha, não sei o quê. Eu falei, vamos testar uma coisa diferente? Ele falou, vamos, estou precisando. Eu falei, beleza, vamos fazer assim, ó. E aí eu montei para ele um processo de treinamento, né? Esse aqui é um modelinho de um cliente meu aqui que ele tem uma rede de academias, Smart Fit, né? Então, o que é interessante, né? Quando a gente vai montar um modelo de treinamento, a gente montar uma grade de treinamento, né? E aí, o que eu recomendo? Que vocês treinem 2, 3, 4 horas no máximo por dia, né? Aquele colaborador novo, tá? Então, você vai criar uma grade. Então, por exemplo, lá na sexta-feira, ele vai ficar home office, ou vai ficar no negócio, assistindo o quê? Né? Lendo o quê? Né? Qual o conteúdo que ele vai aprender naquele momento? Né? Quem que é o responsável? Então, é importante a gente estruturar esse processo para que o colaborador faça um período de treinamento de 5 dias, de 5 a 10 dias, ou de 5 a 10 dias, é legal, úteis, né? Ou pelo menos assim, 2 semanas, se não for dias úteis, 3, 4 horas por dia. E aí você vai criando essa grade. Então, por exemplo, uma esteticista ou um profissional técnico, né? Primeiro dia, vai aprender massagens. Segundo dia, vai aprender aparelho X. Terceiro dia, vai aprender sistema. Quarto dia, vai aprender a parte de vendas, né? Vai ter um conteúdo de vendas. Quinto dia, vai ter uma revisão das dúvidas, né? Uma recepcionista. O primeiro dia vai aprender sistema. Segundo dia, vai aprender CRM. Terceiro dia, vai aprender os serviços do negócio, quais são os serviços que são vendidos. Quarto dia, vendas. Primeiro dia é com a gerente, o segundo dia é com a multiplicadora, com o time técnico, o terceiro dia é com você, você vai passar a cultura da empresa, né? Então isso aqui muda o jogo. Muda o jogo. Porque imagina você chegar numa empresa que você não conhece ninguém, você chega lá 8 horas da manhã, senta do lado da outra pessoa está trabalhando, fazendo a atividade dela, você fica 8 horas lá, a pessoa não te passa nada ou te passa pouca coisa, você não entende muita coisa, e isso se repete ao longo de vários dias, né? É isso que acontece, as pessoas se frustram e não aprendem, né? Então, estruturar o processo de treinamento, né? Então, a gente tem também isso muito já estruturado, a gente já faz muito isso também para os nossos alunos e mentorados, né? Então, o treinamento é muito importante, né? Integração, né? Integração. O que é integração? Integração é você receber um novo colaborador, um novo parceiro, né? Fazer uma integração, apresentar o time, mostrar o armário. A gente tem um kit de boas-vindas que a gente entrega para quem entra, né? Então a gente tem que ter uma visão de que é uma pessoa ali, um parceiro, né? Um relacionamento que está se iniciando, que a gente quer que seja feito da melhor forma possível, né? O alinhamento em relação à remuneração, eu vejo muita gente sem estrutura de remuneração e cargos, né? É um conteúdo que a gente traz também dentro da parte financeira. O que é sem estrutura? A pessoa entra hoje, olha, você vai ganhar tanto, a tua meta é tal, a tua comissão é tal, a tua premiação é tal. Passa uma semana e ele muda tudo. Não, agora não é mais essa premiação, agora não é mais essa comissão, não sei o quê. Cara, isso vai gerando atrito, né? Então, na integração, você tem que ter todo o processo estruturado. É um prestador de serviço? Contrato, emissão de nota fiscal, horário, como é que vai ser feita a estruturação disso, né? É um CLT, toda a documentação, alinhamento de horário, né? Então, fazer uma boa integração do processo, né? E o terceiro ponto, não menos importante, é a parte de cultura, tá? O que é cultura? Depois eu vou mostrar para vocês ali meu código de cultura, né? Vou mostrar já. O que é o código de cultura, né? O código de cultura, ele é um documento que a gente tem aqui na clínica, né? E nesse documento a gente dá clareza para o time quais são os comportamentos que a gente quer. Então a gente explica um pouco sobre a unidade, o que é a cultura, né? A cultura, o que é? A cultura, eu costumo dizer que a cultura é o que acontece na sua clínica quando você não está aí, né? Essa é a cultura da empresa, né? Qual que é a visão, missão e principalmente os valores, né? Quais são os comportamentos que a gente espera no time? A maioria das clínicas tem isso aqui, ou das empresas tem isso aqui, só que está lá pendurada na parede. Se eu perguntar para o dono, ele não sabe, né? Então não é fazer um negócio bonitinho, é realmente focar nesses valores, né? Então, por exemplo, aqui, um valor que a gente tem, que eu gosto sempre de dar exemplo, né? Que são os resultados, né? Então, por exemplo, quando eu contrato um colaborador novo, ele vai passar comigo ali no início,
e eu vou explicar o processo para ele. Eu falo assim, ó, o negócio é o seguinte, aqui na minha clínica, como é que funciona? Primeiro, nós temos os nossos processos técnicos, né? Então, você precisa seguir os processos que nós temos. Se você aprendeu de uma outra forma, num outro lugar, legal, você pode trazer sugestões de melhoria, mas o procedimento é do nosso jeito. Ficou claro para você? Ah, ficou claro, beleza. Muitas clínicas têm problema com isso. O profissional chega e quer fazer do jeito dele. E aí dá atrito. Por quê? Porque não foi alinhado antes. Né? Segundo ponto, aqui na minha clínica nós temos os processos de atendimento. Como é que você tem que chamar um cliente, tem que explicar dos serviços, tem que seguir um script, um roteiro. Né? Então nós temos isso tudo estruturado. Precisa seguir o processo. Você entendeu? Entendi, beleza, tranquilo. Nós temos regras e normas. Pode chegar atrasado, tem que usar de uniforme. Nós temos um documento com todas essas informações, né, o nosso regimento interno. E você precisa seguir tudo isso. O processo é esse, as consequências são essas. Eu não consigo trabalhar com quem atrasa e com quem falta, independente do motivo. Então, Marcos, eu faltei essa semana 2 vezes, 3 vezes, porque tive problema XYZ. Legal. Eu entendo, mas não consigo trabalhar com quem falta. Não consigo. Então, eu já deixo isso claro. Se é uma pessoa que falta muito, ela vai entender que aqui não vai acontecer, né? Outro ponto, trabalho em equipe. A gente trabalha em equipe. Aqui não tem Neymar, aqui não tem... Aqui é em equipe. As pessoas precisam se dar bem. Todo mundo se dá bem aqui. Se você não se der bem, o problema está com você. Tá? Nós temos um bom ambiente de trabalho. Então, também fica claro. E o outro ponto é resultado. Tá? E aí, quando eu falo de resultado, é resultado para a equipe, financeiro, vocês baterem metas, ter remuneração, ter premiação. Resultado para os clientes, né? O cliente ter resultado, se ele quer reduzir medidas, se ele quer melhorar a flacidez, e resultado para a empresa. Tá? Então, como é que você entrega resultado? Batendo meta, cumprindo o prazo, seguindo processos, entregando resultado, entendeu? Então, eu deixo claro o que é entregar resultado. O que é entregar resultado? Para cada pessoa é uma coisa. Talvez para o técnico entregar o resultado é um bom procedimento para o cliente. Para nós, resultado é para todo mundo. Resultado para ele, para a empresa, para o cliente. E como que ele consegue ter resultado? Seguindo o processo, cumprindo o prazo, né? E entregando os resultados propostos no dia a dia. Né? E aí tem o como não vivemos. Quando não acompanha o meu resultado. Acontece na empresa de vocês do colaborador não acompanhar os números dele? Provavelmente sim. Acontece na sua empresa dele não cumprir um prazo de entrega? Provavelmente sim. Acontece dele não se importar com a resolução de um problema, uma experiência do cliente? Às vezes acontece alguma coisa de errada e ele não relata para alguém? Imagino que sim. Acontece dele parece que não está nem aí? Imagino que sim. Então, a gente deixar claro no início que isso não pode acontecer aqui e que isso aqui precisa acontecer. E que entende que é muito mais fácil eu cobrar alguém que eu fiz esse tipo de alinhamento, né? E aí o alinhamento é assim, fulano, você tem 3 meses para entregar resultado. Eu garanto que você vai ter todo o treinamento. Todas as pessoas que estão aqui estão entregando o resultado. Se em 3 meses você não entregar o resultado, você está fora. Ou talvez antes, se a gente vê que você não está evoluindo. Então, eu deixo muito claro como vai ser o processo dentro da clínica. Né? E aí eu apresento isso dentro de um código de cultura. Né? Então, quando eu faço esse processo, o que eu garanto? Eu garanto que eu fui claro em relação à minha entrega com o colaborador e com o parceiro, o prestador, seja quem for que está entrando no negócio. Né? E ele entende que é aqui do meu jeito. Eu sou super aberto, tá? Opiniões, o pessoal traz aqui, vamos fazer ação, Marcos, vamos fazer um evento X, vamos fazer ação Y, elas mudam a data das coisas, mudam a ordem, enfim, eu sou super aberto a tudo, né? A opinião, e até porque quem tá ali no dia a dia é o time, são eles que estão vendo, eu nem fico na clínica, eu nem sei o que acontece, entendeu? Agora, existe um entendimento de que a partir do momento que o processo está estabelecido, precisa ser seguido. E que a última palavra é minha, a clínica é minha. Aqui não é a democracia, aqui não tem eleição, aqui ninguém vai votar, a clínica é minha. Quando quiser fazer do seu jeito, abra a sua clínica e faça lá do seu jeito. Eu já tive pessoas que, Marcos, olha, eu não concordo com a forma que vocês fazem aqui, é muita meta, é muito indicador, não sei o quê, eu acho que tem que ser diferente. Ótimo, faz na sua clínica diferente. Vamos ver como é que vai, quanto tempo vai durar a tua clínica, faz lá.
Aí, se você ficar 15 anos no mercado, se você tiver, sei lá, 40 colaboradores, aí você vem aqui e traz para a gente o modelo que eu faço com o teu, não tem problema nenhum. A gente aprende, né? Agora, por enquanto, está funcionando esse formato. Então, essa clareza é importante a gente dar para o time, né? De que como que é o processo, de como que da onde o time pode ir e também de quem é o negócio. Não dá para o time mandar na empresa, entendeu? Então tem que ter essa hierarquia também, tá? O que mais? Bom, pessoal, por enquanto tranquilo. Eu falei que ia deixar vocês falarem aqui tirar dúvidas. Vocês estão muito quietos aí. Como é que tá? Tá tranquilo? Estão gostando? A Ângela tinha perguntado se eu ia disponibilizar o material. Sim, vou disponibilizar para vocês no grupo e também vou disponibilizar para vocês. O único material que eu não vou disponibilizar é o código de cultura, porque é um material interno nosso, né? E também não tem como vocês fazerem baseado no meu, né? É um documento que tem que ser feito personalizado, né? A gente, dentro da mentoria de cultura, a gente ensina, né? A gente orienta a fazer. É o único material que eu não vou compartilhar. O restante, sim. Vocês vão ter aqui o mapa mental, que eu vou compartilhar, as planilhas. Vou compartilhar com vocês um documento bem legal que a gente criou ontem, ó, 10 scripts comerciais para clínicas, vou mandar para vocês também. E se precisarem de algum outro material, a gente manda também, sem problema nenhum. A Clara perguntou se vai ficar disponibilizada a aula. Sim, Clara, vocês têm acesso vitalício a essa aula, tá? Vocês vão fazer o acesso lá pela Eduz, tá bom? Eu vou subir a gravação hoje. Até o final do dia a gravação está no ar. A Fer vai avisar vocês no grupo. Pessoal, está disponível lá no grupo, está disponível na Eduz. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Ali eu tenho meu WhatsApp no grupo ali, que a gente, se tiver alguma dificuldade, a gente faz o contato com a Eduz. Inclusive, esses materiais vão ficar lá na Eduz também, tá? A gente vai salvar para vocês lá na Eduz. Vocês podem baixar a qualquer momento. Ó, a Regiane falou sim, me ajudou muito. A Regiane já aplica os nossos processos de contratação aqui, legal. Ó, a Angela tá gostando, a Amanda também, Clara também. O pessoal tá meio quieto aí, hein? Tô pegando muito pesado? Se quiser que eu pegue mais leve, eu posso pegar. Não, a culpa é do funcionário, ele que é ruim, todo mundo aqui é bom, posso... Mas não é a verdade, né? Vou falar a verdade. Então, beleza, vamos seguir aqui. Tô muito atrasado? Não, acho que vamos ver quanto eu tô atrasado. Não tô não. Uns 20 minutos só. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de clareza agora. Aí vamos lá, vamos para um ponto importante aqui, tá? Pessoal, até aqui, assim, uma coisa que eu não quero transparecer para vocês é que é algo muito difícil de fazer, tá? Por que eu quero falar isso? Assim, primeiro, esse processo de contratação, qual seria a dificuldade? A dificuldade é realmente você divulgar em vários lugares e você vai aperfeiçoando o teu processo de entrevista, tá? Então, assim, é algo possível? É algo possível. As pessoas aprendem o processo rapidamente, tá? A parte de treinamento é só você organizar o treinamento, fazer treinamento organizado, não abandonar a pessoa, né? E essa parte de cultura a gente precisa trabalhar o código de cultura, um documento importante do negócio, né? Então, agora, vamos fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, né? Então, é importante que vocês entendam que é óbvio que para chegar no nível de excelência é um processo um pouco mais longo, mas com o que eu trouxe para vocês aqui, com os documentos, vocês já conseguem melhorar muito o resultado que vocês têm, tá? É óbvio que vocês não vão sair do ponto A para o ponto B em uma aula de 3 horas, tá? Mas aqui eu vou trazer para vocês vários insights que, se vocês aplicarem, vocês vão conseguir já ter um resultado muito, muito superior ao que vocês têm hoje, né? Então, é óbvio, né? A maioria dos alunos, dos mentorados que trabalham comigo, trabalham por meses ou anos até, né? Os que têm mais resultado, o Fábio, que cresceu 5 vezes, está comigo há anos, teve a Mayara, que foi nossa mentorada por anos, tem a Raquel, que voltou agora, foi mentorada nossa por alguns anos, voltou agora, e enfim. Então, assim, é um trabalho a médio prazo, né? Vocês não fizeram uma faculdade de 3 horas, né? Então, mas a gente está trazendo aqui vários princípios para vocês aplicarem no dia a dia, que se vocês aplicarem o princípio, vocês já vão melhorar muito. Cara, se vocês focarem na prospecção de currículos e gerar muito currículo, vocês já vão melhorar 100% a contratação de vocês, por mais que vocês não façam todos os processos ainda, né? Agora, eu preciso dar esperança para vocês aqui, né? Eu tenho que trazer esperança. O que é esperança? Pô, Marcos, que legal, dá para fazer. Tem outras formas de serem feitas que dá mais resultado? Tem. Exato, é isso que eu quero trazer para vocês. Dá para fazer de outras formas. Talvez hoje vocês não conseguissem
visualizar outras possibilidades, tá? Então, a nossa aula hoje é um pouco aspiracional, no sentido de trazer esperança, de trazer, pô, dá para fazer de outro jeito? Que legal, tem pessoas fazendo e tendo resultado? Sim, né? Agora, vocês talvez não vão conseguir assimilar tudo desse treinamento e aplicar amanhã, tá? Agora, se vocês aplicarem algumas 5 pontos principais, 3 pontos, 2 pontos, vocês já vão melhorar muito o processo de vocês. Vamos falar um pouco sobre clareza, tá? Então, o que eu quero falar sobre clareza? Primeiro, falar um pouco sobre a estrutura do negócio, né? Que a gente chama de organograma, né? Então, assim, quando a gente pensa numa clínica que está expandindo, né? Que está ampliando, deixa eu fazer um desenho para vocês aqui. Então, uma mentorada nossa, que ela começou com a gente, ela tinha uma clínica de estética, tá? Clínica de estética. E ela começou assim, ó, o organograma dela. Era assim, ó, eu presa. Só tinha ela na empresa, né? Ela fazia todos os procedimentos. Então era assim a empresa dela, o que a gente chama de eu presa, né? Só tinha ela na clínica. E aí, conforme ela foi fazendo a mentoria com a gente, ela começou a delegar alguns serviços, né, para outras pessoas, aquela coisa de sempre, os clientes não vão querer fazer com ninguém, só querem fazer comigo. Foi contratando, foi treinando, foi capacitando, e ao longo do período ela conseguiu sair do eu presa, né, e começou a contratar outras pessoas. Então ela tinha lá, né, um time de estética, ela contratou lá uma secretária, né? Contratou uma secretária. Depois ela contratou lá uma biomédica para fazer os injetáveis, né? E a clínica dela foi ampliando, né? Até o momento que ela aumentou, sei lá, 4, 5 vezes o faturamento dela, e ela contratou uma gerente para fazer a parte de gestão do business dela, né? Contratou aqui uma gerente para fazer o negócio, o business dela, né? Então, isso aqui, basicamente, né, de forma bem simplificada, é um organograma. O que é organograma? É a estruturação da empresa, né? A estruturação da empresa. Então, como que a gente vai dividir a estrutura da empresa, né? Então, pensando numa clínica escalável, pensando no negócio que você vai crescer, você precisa entender bem esse organograma, né? Então, por exemplo, hoje nas minhas clínicas, eu estou aqui como um CEO, como um gestor, etc. Eu tenho a minha gerente e todo o time está todo o time tá abaixo da gerente. A gente chama isso aqui de pipeline de liderança, né? O que é o pipeline? Eu falo com a gerente fala com o time, né? Então, o primeiro ponto é esse, a gente entender quem tem ascendência, quem tem responsabilidade sobre quem. Nesse caso aqui, muitas vezes o que acontece? O dono da clínica, ao invés dele passar para a gerente uma atividade que vai ser feita pela secretária, ele fala direto com a secretária, ou com a biomédica, ou com o esteticista, ou com a consultoria, ele passa por cima da gerente. E aí não funciona o processo. A gerente fica vendida, o time, ao invés de falar com a gerente, fala com o dono fica perdendo tempo resolvendo o problema que deveria ser da gerente, e o caos o caos está instalado, né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? É importante a gente definir esse pipeline, né? Quem vai ficar responsável sobre o quê? Quem está sobre quem, né? Muitas vezes são 2 sócios. Eu peguei agora uma empresa grande de mentoria, uma empresa que fatura milhões por mês, e que é uma bagunça. Tem 2 sócias, as 2 sócias falam com todo mundo, não tem divisão de atividade, elas fazem todas as funções, e a clínica, não é uma clínica, é uma indústria, né? E a indústria está com problemas agora, né? Então é complicado, entendeu? Então, a gente precisa ter muito essa visão do organograma, né? Até no nosso treinamento da imersão de vendas, né? Que a gente dá o treinamento de vendas para todo o time, que eu treino o time, é um ponto que a gente focou muito é nos gerentes. Tem muita gerente perdida na função, não sabe o que fazer, batendo cabeça com o dono da clínica, entendeu? Isso tem que ser dividido, isso tem que ser separado. O dono da clínica faz algumas atividades, a gerente faz outras, né? A gente precisa estruturar isso de uma forma que não as pessoas não fiquem batendo cabeça, né? Então, esse é um ponto importante. Ah, Marcos, minha clínica é pequena, não tem nada disso ainda. Legal. Mas aí você já tem que começar a pensar no futuro, se você quer escalar, como é que você vai estruturar isso aqui, né? A gente estava discutindo muito qual o momento de contratar uma gerente, inclusive, né? A Raquel, que é a nossa mentorada, deu um depoimento que ela fez uma contratação recente que deu muita dor de cabeça para ela, né? O que eu avaliei com ela, até foi dentro da mentoria, eu dei essa visão. Eu falei, Raquel, eu acho que o teu negócio não precisa de gerente, por enquanto. Né? Teu negócio ainda é pequeno, você só tem uma empresa, não vejo necessidade de uma gerente. Acho que você está gastando
acho que você está gastando dinheiro e não investindo, né? No meu caso, as minhas clínicas já têm um faturamento mais alto, tem muito funcionário, tem muito prestador, eu não fico no dia a dia, então eu preciso ter, né? Mas quem tem uma clínica pequena, às vezes que não fatura tanto, ou não tem tantos funcionários, talvez você nem precise, entendeu? E aí você mesmo fica mais próximo do time e faz uma gestão melhor. São esses insights que a gente traz dentro da mentoria, dos cursos, né, dos treinamentos, que muitas vezes o dono de clínica ele economiza grana, né? Essa mentorada minha, ela estava na dúvida, será que eu contrato outra? E não sei o que. Eu falei, cara, tu vai economizar aí 50 mil reais no ano. Se você não contratar, tenta você. E ela está tentando e está funcionando melhor. Ela economizou, sei lá, 50 mil reais no ano, que ela ia fazer de novo, cometer o mesmo erro de novo, né? Então, essas coisas são importantes a gente ter cuidado na hora de fazer o processo, né? Segundo ponto, tá? Primeiro ponto, organograma. Segundo ponto, descritivo de cargo. Esse documento aqui é um documento muito importante, tá? Eu até trouxe um modelinho para vocês. O que é o descritivo de cargo? O descritivo de cargo é realmente o detalhamento da função de cada profissional, né? Eu trouxe para vocês aqui um descritivo de cargo de gerente. E aqui a gente traz, né, missão, visão e valores, a gente traz aqui o detalhamento das atividades, e principalmente quais são as tarefas do gerente, né? Então, eu estruturo hora a hora, né? Eu monto uma agenda para o gerente de como serão as atividades dele dentro do business, né? Então, isso aqui ajuda muito, dá muita clareza para o time, né? Para o gestor, ó, os resultados que são esperados, as metas, os indicadores, né? As competências técnicas na hora de contratar, as competências comportamentais que eu espero da função, né? Então, a gente monta esses descritivos de todos os cargos, né? Inclusive o meu, né? E aí eu consigo montar a agenda da minha gerente. Então, a minha gerente chega aqui, por exemplo, eu contratei 2 gerentes recentemente, né? E aí, elas chegaram, a gente fez a integração e tal, e aí eu apresentei o descritivo. E aí, o descritivo eu montei a agenda para elas. Então, assim, das 9 às 10 você faz isso, das 10 às 11 você faz aquilo, das 11 ao meio-dia você faz aquele outro. Tá aqui a planilha, tá aqui o processo. Então, isso dá clareza, né? E aí eu consigo avaliar se vai dar certo ou não. Eu contratei quase que ao mesmo tempo as gerentes, uma para cada unidade. No JuVV, a gerente entrou, se adaptou e foi. A do Batel não, ela não se adaptou. E aí, com 45 dias, eu tomei a decisão de dispensá-la. 45 dias. Não cumpriu nem 60 dias. Indenizei 15 dias. Né? Por que eu indenizei? Porque eu vi que não ia. Eu tenho um processo, dei clareza, ela não está evoluindo, eu não preciso ficar esperando mais nada. Aí contratei outra pessoa. Agora, a que está atual, está indo bem, entendeu? Então, isso aqui agiliza muito o processo de contratação, porque eu dou clareza quando ela entra, eu mando isso aqui para uma agência, se ela quiser, né? Dá clareza para o time e tudo mais. Então, a gente faz esse trabalho com o descritivo também, tá? E aí, indicadores e meta, né? Quais são os indicadores, né? No nosso treinamento da imersão de venda, a gente fala muito sobre isso. Quais são os indicadores do time? Então, como é que eu cobro a minha recepção? Como é que eu cobro meu setor técnico de estética, né? Fisioterapeuta, médico? Como é que eu cobro consultoras? Como é que eu cobro gerente? Em função de indicadores e de metas, tá? E aí o time consegue saber se está indo bem ou se está indo mal. Legal? Tranquilo, pessoas? Deixa eu ver como é que vocês estão aí, tudo certo? Dúvidas? Dúvidas em relação a pessoas? Perguntas? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Agora estou um pouco mais atrasado. Beleza, ó, só a Regiane que falou que tá tudo certo, que o restante tá mudo. Muito difícil, pessoal? Fale aí, está muito difícil ou tá tranquilo? Ixi, Maria. Ah, a Angela falou que tá tudo certo. Legal. Olha lá, o Rafael também. Beleza. Show de bola. Show de bola. Bom, então vamos lá. Então, pessoas é isso, pessoal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa contratar, certo? Treinar, fazer a integração e dar clareza nas atividades que ela vai realizar, né? Para quem ela vai se reportar, se é para mim, se é para gerente, se é para outra pessoa, tá? E aí nós começamos a montar um time. Tranquilo? É mais fácil assim, né?
Mais fácil das pessoas darem certo. Por isso que talvez as pessoas deem certo aqui, né? Entendeu? Talvez seja isso. Tem um lema que é assim, contrate devagar, demita rápido, né? O que as pessoas fazem? Contratam rápido e demite devagar. Quem aí demite devagar? Leva tempo para demitir? Às vezes é difícil tomar a decisão, né? Às vezes você precisa de alguém te empurrando, né? Tem um mentorado meu aí que vai fazer uma demissão agora, hein? Dia 1º de setembro. Tá anotado na minha agenda. Ele prometeu, dia 1º eu mando para ele. Mas, e aí, demitiu? Senão não demite. Tem que demitir quando não está performando, né? Senão, as pessoas começam a não performar também. Quem vai bem fica e quem vai mal também. Então, tanto faz ir bem e mal. E aí você baixa o nível do time para baixo. Vamos falar um pouco de processos agora. O que vocês gostam mais, de processos ou de pessoas? Eu gosto mais de processos. Vamos falar um pouco de processos agora? Então, vamos lá. Processos. Então, nós temos alguns, é lógico assim, né? É lógico que a gente tem muitos, né? Muitos processos a serem organizados no negócio e tudo mais. Mas aqui vamos falar um pouquinho dos processos principais, né? O primeiro processo que a gente tem que estruturar são os procedimentos, são os serviços, né? Um dos pontos que limita o crescimento de um negócio, uma clínica ser escalável, é de que um profissional faz de um jeito e outro faz de outro, tá? Então, é importante que a gente padronize os processos da clínica, né? É importante que a gente padronize, né, as entregas e que seja da mesma forma, né? Então, aqui nós temos essa padronização, todos os serviços são feitos da mesma forma, né? E aí, óbvio, né? A gente precisa que o paciente, que o cliente tenha uma experiência similar com outros procedimentos. Por quê? Já deve ter acontecido com vocês aí, de um profissional sair da clínica e levar o cliente, levar o paciente junto, né? Já deve ter acontecido isso com vocês. Por que isso acontece? Porque ele foi atendido por uma única pessoa, né? Isso é bom, né? Marcos, não é bom ele ser atendido por uma única pessoa? E não é. E se ele sai, né? Então, tem muita gente que tem esse problema. A gente tem menos esse problema. Por quê? Porque nossos profissionais têm todo o mesmo padrão de atendimento. Então, a gente consegue fazer com que o cliente passe por mais profissionais, né? Então, a gente tem menos esse problema, né? Muita gente fica na mão de profissionais. Eu tenho um mentorado aqui que o profissional saiu, ele perdeu 30% do faturamento, né? Então, tem que ter esse cuidado, essa estruturação, né? E também aqui é importante o uso correto dos insumos, né? Eu estava falando hoje também com o empresário de manhã, e estava falando com outro empresário ontem, né? Um empresário hoje e uma empresária ontem. E tão importante quanto aumentar o faturamento é ter um olhar para a parte financeira, né? Nós fizemos agora um treinamento, um workshop sobre finanças há uns 10 dias atrás. E é impressionante, né? Você faz um workshop sobre marketing, tem 50 pessoas na sala. Você faz um workshop sobre finanças, tem 10. Você faz um workshop sobre clínica escalável, sobre organização, tem 20. Então, o que acontece? As pessoas estão muito preocupadas. Tem muito empresário e empresária preocupado em aumentar o faturamento, mas tem pouco preocupado em ver os custos, né? Então, quando você tem uma padronização, você faz o uso correto dos insumos, né? Então, você pode deixar lá, sei lá, uma balancinha para o pessoal pesar, né? E ver se como é que está o uso daquele, quantas gramas usa, né? Então, tem tudo isso que é importante que a gente tem que ter cuidado, né? Eu trouxe para vocês um modelinho aqui de POP, tá? O que é o POP? O POP é o procedimento operacional padrão, né? É como você estrutura um processo dentro do teu negócio, né? Então, quem é o responsável, a frequência, os materiais, o passo a passo, o manuseio, os resultados esperados, as ações corretivas, né? Enfim, toda a estruturação. Aqui você pode estruturar processos técnicos, processos de atendimento, enfim, né? Hoje eu uso muito mapa mental também para fazer processo, né? Não processo de serviço, né? Mas processos mais de atendimento e tudo mais. Mas isso aqui vale muito para procedimento técnico, você colocar quais os materiais, quantas gramas, né? Qual é o passo a passo do procedimento, enfim, isso vai ajudar a dar clareza para o time dentro do processo e também faz com que você tenha uma padronização da entrega, tá? Então, isso aqui é muito importante. Show?
Como é que é a padronização de vocês aí de procedimentos? Está tudo padronizado? Está tudo estruturado? Outro padrão importante também do procedimento é o padrão financeiro, né? Vocês precisam ter um documento, né, uma planilha com a precificação dos serviços, né, levando em consideração aqui os custos, né? E aí você vai ter a margem de cada serviço. Isso também é muito importante para você precificar da forma correta. Tem muita gente vendendo serviço tomando prejuízo ou não ganhando quase nada, né? Então isso também é importante em relação ao procedimento. Mas isso é uma conversa para o financeiro, né, para outro pilar. Show? Se tiverem dúvidas, manda no chat aí para a gente. Outro processo importante é o processo de atendimento, né? Atendimento do cliente, atendimento do paciente, tá? O que é a importância do atendimento, né? Então, a padronização do atendimento do cliente, como que vai chamar o cliente no presencial, né? Aqui, por exemplo, o cliente chega, chama pelo nome, oferece um café e uma água. A gente tem um material nosso na recepção que a gente entrega, que é a campanha do mês. Se tem alguma campanha, uma promoção, um lançamento, a gente tem que entregar esse material, né? A consultora, no final da avaliação, ela imprime um orçamento, entrega para o cliente numa pastinha. Então, padronização, esse passo a passo de como vai ser o sucesso do cliente, né? Desde o momento que ele entra no negócio até o momento que ele sai, né? O detalhamento do processo, né? Então, precisa ser detalhado, não é de boca, né? Ah, não, eu tenho lá, mas é de boca. Não, tem que ser por escrito, tem que ser padronizado, né? Tem muita gente que, eu quero ter uma franquia, eu quero abrir uma franquia, legal. Você tem os processos padronizados? Não, não tem nenhum processo. Mas como é que você vai franquear um negócio que não tem processo, né? Então, precisa detalhar os processos, precisa padronizar os processos, né? Então, isso é muito importante também, tá? A abordagem comercial, né? Abordagem comercial, você estruturar como é que vai ser feito, né? Todo esse processo comercial. Uma coisa que eu bato bastante na tecla, né? A gente bateu muito na tecla na imersão, que é assim, todo time precisa vender, né? O que eu quero dizer com isso? Todo time precisa participar do processo de venda, né? Todo time precisa participar do processo de venda. Então, essa participação, ela se dá muitas vezes vendendo, muitas vezes indicando um serviço, né? Então, a gente precisa ter essa clareza e precisa, obviamente, né, capacitar o time para isso, treinar o time para isso, né? Mas é super importante que dentro do processo de atendimento, você tenha momentos que nós tenhamos abordagens de venda, né? Que a tua recepcionista vai oferecer uma promoção, vai oferecer, ela está acabando o saldo, ela pode oferecer para o cliente renovar, que a tua esteticista vai falar de um lançamento, de uma novidade, que a sua esteticista vai falar sobre um serviço que poderia complementar o que ela está fazendo, que a sua consultora vai fazer uma abordagem no dia a dia, no presencial, de repente oferecendo uma experimentação de um serviço, de repente a cliente comprou um corporal, você vai oferecer um facial, né? Então, esse processo precisa estar estruturado também, né? E a parte comportamental do time, né? Por exemplo, tem muitas clínicas que a gente vai, não sei como é que vocês avaliam isso, né? Eu, por exemplo, vai numa clínica, você chega lá, recepcionista, você fala assim, bom dia, fala, bom dia. Aí ela, seu horário é tal, senta, espera e engole choro, né? É uma forma de atender, né? Eu, na minha clínica, eu gosto que a recepção converse com os clientes, seja calorosa, conheça os clientes, as preferências, os gostos, né? Então, eu não gosto daquela recepção morta lá, com a cliente esperando. Então, até se você tiver um atraso, né, ela vai estar sendo entretida e tal. Então, eu falo muito sobre isso também, comportamento. Qual o comportamento que eu espero do meu time? E aí, nós vamos lá para o código de cultura de novo, né? Ó, olha um valor nosso, carinho, tá? Carinho, entendeu? Então, se o valor da minha empresa é carinho, como é que tem que ser o atendimento da minha recepcionista? Carinhoso. Como é que tem que ser o atendimento da minha esteticista? Carinhoso, tá? Então, essas coisas fazem toda a diferença, né? Ó, um valor nosso, positividade, tá? Então, quando eu vou falar de comportamento, eu vou trazer sempre os valores e vou bater nessa tecla, né? Então, eu preciso dar esse norte para o time, né? Tranquilo? Show de bola? Dúvidas, mandem aí pra gente. E aí vamos pro marketing, né? Aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa relativamente simples, né? Mas acho que é sempre bom a gente reforçar, porque
Tem muita gente aqui que entende de marketing, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, então é uma área que eu gosto bastante e tudo mais. Mas assim, o que a gente precisa entender, né? O fluxo, né? Por aqui o funil de vendas, né? Funil de vendas. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos, vamos por aqui o lead. O que é o lead, Marcos? O lead é o prospect. O lead é aquela pessoa que você gerou, que ainda não é seu cliente, mas que tem interesse no seu negócio, né? De repente você tem lá o nome, o telefone, o e-mail, ou só o nome e o telefone, e ele se interessou pelo seu business, né? Então, essa etapa aqui inicial, né? Você vai ter lá, sei lá, um anúncio, por exemplo, e aí as pessoas você vai, a partir desse anúncio, você vai ter pessoas interessadas, e depois você vai começar a gerar os leads, né? Então, toda essa etapa inicial aqui é uma etapa do marketing, né? É o marketing que é responsável por essa etapa inicial aqui, né? É o marketing que é responsável aqui por essa primeira etapa aqui do nosso funil de vendas, né? Então, é ele que vai fazer esse processo, né? Até a geração do lead. Então, vocês vão fazer lá um anúncio, vão fazer um conteúdo, vocês vão fazer uma campanha, vocês vão fazer um disparo de WhatsApp, enfim, né? Vocês têm pessoas interessadas, uma pessoa que curtiu, uma pessoa que comentou, uma pessoa que perguntou. Quando você tem as informações dessa pessoa, né? Quando você tem o nome, o telefone, ela passa para você essas informações, você tem um lead, né? Então, essa primeira etapa aqui é uma etapa que é do marketing, né? Então, Marcos, mas minha clínica não tem marketing, minha clínica não tem comercial, sou só eu por enquanto e tal. O importante é você entender a teoria, né? Você entender a ideia, né? Eu também, quando comecei, também não tinha marketing, era só eu, fazia tudo, né? Então, assim, é isso, né? A gente precisa entender esse processo. Então, dentro do marketing, o que a gente precisa entender? Qual é a nossa persona, né? Eu acho que muita gente aqui recebe lead que não tem potencial, que não tem perfil, né? Que você fica só perdendo tempo, que desanima até o time, né? Por quê? Porque você não está focando na tua persona, né? Você não está conseguindo se comunicar com a tua persona. Ou você nem sabe quem é a tua persona, ou eu pergunto assim, às vezes, qual que é a persona, né? Qual que é o cliente ideal? Mulheres de 10 a 80 anos, mulheres e homens de 10 a 80 anos. Não, isso não é a tua persona, né? Não é teu público é outro, né? Então, ter essa visão de qual é a tua persona, de quem é o cliente que você quer atingir. A partir disso, você precisa fazer conteúdos para atingir essas pessoas, né? E aí é um erro muito comum. Nós fizemos um workshop que foi um sucesso, que foi o workshop Redes Sociais para Clínicas, né? E nesse workshop eu entreguei, né, o processo que eu uso nas minhas clínicas de planejamento, execução de conteúdo e também a parte de legendas, de postagem, trouxe algumas ferramentas, até inteligência artificial, né? A gente usa também nesse sentido. Então, o que é importante, né? A gente estruturar a persona, a gente ter um conteúdo adequado. Eu vejo muita gente reclamando de rede social. Meu Instagram não performa, eu contratei a agência de tráfego e não performa. Só com conteúdo estático, né? Faz aqueles postzinhos de agência, o dia que vai abrir, o dia que vai fechar, o aniversário da cidade, um tratamento qualquer, e acha que vai ter resultado, e não vai ter, né? Hoje o conteúdo ele precisa ser para o público, precisa ser vídeo, né? E aí a agência não faz vídeo, quem faz vídeo somos nós, né? Então a gente fez esse workshop com esse intuito, né, de você mesmo fazer o teu conteúdo. Quem faz o conteúdo do Marcos Godoy Consultoria? Eu, né? Quem faz o conteúdo da nossa clínica? Nós mesmos fazemos, né? No começo a gente fazia tudo junto. Hoje a gente tem uma estrutura, né? Mas no começo não era assim, né? Então é importante vocês entenderem esse processo. Os scripts, né? Os scripts de atendimento, de venda, né? E principalmente qual que é o objetivo do marketing, né? É uma campanha que você quer converter, é uma campanha que você está fazendo uma divulgação, né? Qual é o objetivo daquela campanha, qual é o objetivo do marketing naquele momento, né? Então, ter essa estruturação muito bem alinhada e muito bem organizada. O que a gente tem observado hoje no mercado? Muitos donos de clínica não entendem de marketing e aí eles contratam uma agência, a agência não entende do produto do cliente, ou às vezes até entende, mas isso não muda muito, porque
ele entende de uma forma genérica, mas não do negócio, né? Então, você tem o dono de clínica que não entende de marketing, a agência que não entende da clínica dele. E aí os dois se juntam. E aí ele investe 2, 3 mil reais por mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses, investe lá 10 mil, 15 mil, 20 mil. Aí termina o contrato com a agência, busca outra agência. Aí faz a mesma coisa e fica gastando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Enquanto que ele deveria fazer o quê? Entender de marketing. A partir do momento que ele entende de marketing, o que, que acontece? Ele gera o conteúdo certo para a agência, consegue cobrar a agência, consegue ter um alinhamento com a agência, consegue perceber em pouquíssimo tempo se vai funcionar ou não. E muitos deles fazem internamente. Eu tenho mentorado que fatura mais com outras ações, com indicação, por exemplo, do que com tráfego, né? Tem muito mentorado meu que fatura muito bem e nem faz tráfego, né? Então, precisa ter esse entendimento, né? De que tudo vocês vão precisar saber. Infelizmente, tem uma má notícia para vocês, tá? Uma péssima, talvez. Vocês vão precisar entender de financeiro. Não adianta contratar o contador, delegar para o contador, ou delegar para o amigo, ou delegar para a mãe, ou delegar para o pai, ou delegar para o marido. Tem que aprender financeiro em algum momento. Precisa ser tudo de uma vez, né? O marketing, precisa aprender marketing. Gestão, precisa aprender gestão. Né? Então, vocês vão ter que ir dominando aos poucos ter essas valências. Por quê? Porque senão vocês vão ficar pulando de agência em agência, de contabilidade em contabilidade, de advogado em advogado, de curso em curso, de treinamento em treinamento. Né? Então, tem que aprender. Agora, não adianta aprender genérico. Ah, fui lá, fiz o curso de tráfego do Pedro Sobral. Legal, ele faz para clínica? Não. Então, não adianta nada. Vocês vão aprender o tráfego de forma genérica. Né? Então, tem que ser algo mais específico e mais amplo também, tá? E aí a parte comercial, né? Então, depois que a gente trabalhou aqui, pessoal, né, essa primeira etapa, a gente tem aqui o comercial. Né? O que o comercial vai trabalhar daí, né? A partir do momento que o lead entrou na base de vocês, né? Então, a partir do momento que o lead entrou na base de vocês, né? Então, aqui, qual que é o objetivo, né? Esse lead, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai trazer ele para uma avaliação, né? Ou a gente vai tentar fazer uma venda direta? Né? Isso aqui é um ponto legal, né? O que a gente fez recentemente? A gente fez alguns testes aqui na clínica, né? Então, o que a gente tinha como padrão? Cara, agendar a avaliação, né? Agendar a avaliação. Então, o lead entrou, o nosso trabalho é personalizado, a gente vai tentar agendar a avaliação. O que a gente começou a perceber? As pessoas não querem mais vir até aqui, fazer avaliação, não sei o que, não sei o que. Elas querem, às vezes, comprar direto. Né? E aí, o que a gente tem feito? Vendido direto. Semana passada, nós fizemos um evento online e nós vendemos uns 50, 60 mil só para cliente novo. A gente teve bastante venda. Os caras compraram direto, sem avaliação. Né? Os clientes compraram direto sem avaliação. Boas condições, aproveitaram, vieram comprar. Marcos, e daí? Como é que foi feita a indicação? Cara, a gente vende, depois ele vem aqui, antes de começar o serviço, ele faz uma avaliação com a consultora. Se a indicação foi correta, ele executa o serviço. Se a indicação foi incorreta, a gente altera o protocolo. E se ele não pode fazer, a gente cancela o plano. O que é mais fácil? Eu cancelar o plano ou eu não vender? Né? Então, isso aqui foi uma mudança que a gente fez. Né? A gente trabalha bastante com voucher, assim, né? A gente dá bastante cortesia, a cliente vem, experimenta algum serviço, é uma forma dela conhecer a nossa clínica, né? Então, o que a gente mudou? Antes, o cliente vinha, fazia a cortesia e depois fazia a avaliação. O que a gente testou? Avaliação primeiro, cortesia depois. Então, primeiro ele vem, faz a integração com a consultora vai analisar se a cortesia faz sentido para ele ou não, se tem que fazer alguma troca, né? E, a partir desse momento, a gente conseguiu melhorar a nossa conversão, né? Então, a gente faz muito teste aqui, entendeu? A gente vai testando algumas coisas, eu vou trazendo para os mentorados. A gente testa ferramentas, né? A gente está testando uma ferramenta que se chama Cloud agora, a gente está com a RD Station. A gente vai trazendo o que tem de novidade no mercado, a gente vai sempre à frente buscando inovação. Hoje tem muita gente que está perguntando se é bom ou é ruim fazer influencer, se tem influencer. Eu faço influencer há, sei lá, 10 anos, entendeu? 10 anos. Há 10 anos era bom, né? Sei lá, 8 anos, não sei quanto tempo tem influencer. Desde o começo a gente faz, né?
já passaram aqui pela clínica, já passaram aqui pela clínica muitos, já passaram pela clínica aqui, ator, atriz, BBB, atleta, etc, né? A gente faz isso há muitos anos. Então, a gente testa muito as coisas, tá? Então, a gente precisa dar clareza para o time disso aqui. Isso aqui não é o teu time comercial que vai decidir, é você. É você que vai dizer se a venda, se é avaliação ou se é venda direta. É você que vai dizer se é cortesia, avaliação ou avaliação, cortesia. Entendeu? É você que vai dizer se ele vai oferecer à vista em 5 vezes e 10 vezes. E quando? Qual vai ser a diferença de valores? Então, o que acontece no comercial? Muita gente fala assim, mas o comercial não vende, o comercial, as meninas... Tá, mas tem clareza para o time do que precisa ser feito? Qual que é o objetivo? É agendar a avaliação ou é converter? Qual que é o objetivo? Atender o voucher ou não atender? Qual que é o objetivo? A avaliação é melhor vender ou é melhor cobrar ou melhor não cobrar? Né? Na hora de passar o valor, vai passar a opção à vista 5 e 10 ou vai ser à vista e 6? Ou vai ser só à vista? Qual que é o desconto à vista? Qual que é o desconto à vista que é atrativo? Né? Então, eu tenho um mentorado que fatura 80%, 90% do faturamento à vista. Por quê? Porque tem uma política boa de pagamento à vista. Muita gente não usa. E aí, o que acontece? Não tem fluxo de caixa. Por quê? Porque vende parcelado. Vende parcelado e paga à vista, entendeu? Então, tudo vai impactar no resultado final, né? Capacitação do time, tá? Não existe, Marcos, o meu time técnico não vende, não sei o quê. Tá, mas você capacitou, você treinou, você sabe treinar, você comprou um treinamento, o que você fez para capacitar o teu time, tá? Indicadores, gestão por indicadores, né? Os grandes nomes aí da gestão, né? Peter Drucker, enfim, falam isso, né? Gestão por indicadores, você precisa medir tudo, né? Essa semana eu estava com um empresário, ele tem clínica há mais de 10 anos, inclusive ele deu palestra comigo em alguns eventos, e ele contratou a mentoria por isso. Ele falou, Marcos, eu preciso fazer uma gestão por indicadores, eu preciso ver os números. Faz 10 anos que eu estou aqui, não consigo enxergar os números do negócio em relação ao time, em relação a... Eu faço uma ação comercial, não sei se teve retorno ou não, né? Quanto teve, eu faço uma campanha de tráfego, não consigo medir, né? Então a gente, essa semana, está desenhando o placar com ele, né? Personalizado. E ontem eu estava conversando com uma outra, uma parceira aí, uma outra treinadora, mentora de clínicas, né? E aí eu estava falando com ela, ela falou assim, Marcos, hoje em dia o comercial não tem mais pulo do gato, são detalhes. São pequenos detalhes. Às vezes um detalhe que você muda no processo muda o jogo. Você consegue aumentar teu fechamento, você fechava 10, você vai para 15 por um detalhe ou por alguns detalhes, né? Então, hoje a maioria dos business tem tudo isso aqui estruturado, principalmente franquia, né? Eu não sei como é que é aí no negócio de vocês, não sei quanto de vocês são franqueados, mas muitos de vocês podem estar perdendo espaço para quem? Para as franquias. Porque a franquia tem isso aqui estruturado, né? A maioria delas, né? Mas também a maioria delas entrega e às vezes o franqueado não sabe como usar, né? Tem isso também. Então a gente precisa sempre estar trabalhando nesse aspecto. Mas você tem 3 cenários. Você tem quem não tem nada disso, você tem quem já tem o processo estruturado e segue mais ou menos, e aí você precisa afinar mais, né? Capacitar o time, treinar, e você tem quem faça tudo, né? Então, esse é o momento do mercado hoje, essa concorrência que vocês estão lidando. Se vocês estão nesse pessoal que não tem processo, que não tem padronização, vai ser difícil de vocês competirem com quem já tem alguma coisa, mas ainda falta aperfeiçoar, falta treinar o time, falta capacitar, e quem já tem o processo todo estruturado. Então, são pontos bem, bem importantes. Aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, mais um bônus. Bonita essa foto aí, ó. Olha lá, ó, 10 scripts comerciais para clínicas, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês também lá na área de membros. É um material bem legal, tá? Então, aqui a gente explica a importância do script de vendas, né? Padronização, eficiência, melhoria contínua, confiança, personalização, acompanhamento, né? Enfim, por que é importante ter essa padronização, né? E aqui eu trago para vocês scripts que eu uso nos meus negócios. Eu tentei fazer de uma forma bem simples, até para tirar esse estigma, né, de que você criar um script é algo muito confuso. Na verdade, é algo simples, né? Hoje,
cada vez mais a gente precisa fazer coisas simples, né? As pessoas não estão abertas a perder tempo, né? Então eu trago para vocês aqui, ó, processo de lead novo, processo para você, o lead que não veio, né, que não fez avaliação, que não ficou interessado, como é que você oferece algum voucher, alguma isca para trazer ele de volta? Como é que você trabalha indicação de amigas, né? Como é que você aborda? Como é que você fecha uma parceria? Como é que você faz abordagem de parcerias? Recompra, né? Como é que você pode trabalhar aniversariantes? Como é que você pode convidar um cliente para o evento, né? A gente faz pelo menos 2 eventos por mês no formato Turbo Clinic, que é um formato que a gente faz, que a gente consegue vender aí. A gente já vendeu mais de 100 mil em eventos, né? Mas a gente consegue vender 20, 30, 40, 50. Os mentorados que vendiam, às vezes, 20 mil no mês, vendem 25 mil no dia, né? Então, a gente traz muito esse processo de evento também. Promocionais, né? Condições especiais, relacionamento, resgates de ex-pacientes, ex-clientes. Isso aqui também é muito poderoso, né? Nós temos aí mentorados que nunca trabalharam resgate, principalmente quem é da área odontológica, né? A Clara é de odontologia e também quem que era da área o Rafael, né? O pessoal que é dessas áreas, o que eu brinco, né? O pessoal da estética já faz muita coisa, né? O pessoal da estética, eles são mais agilizados no processo comercial, até porque tem mais possibilidades também. Mas o pessoal da odontologia e também da fisioterapia trabalha muito pouco a base, né? Eu já cansei de ir em fisioterapeuta, vou lá, faço o procedimento e nunca mais ninguém me liga, né? Já fui vários, nunca ninguém me ligou. Dentista é a mesma coisa, né? Você vai no dentista, aí você tem que fazer limpeza a cada 6 meses, ninguém te liga. Você vai no dentista, tem que fazer clareamento uma vez por ano, ninguém te liga. Então, isso aqui é muito poderoso, né? Tem o Fábio, que é nosso mentorado, ele bateu meta em uma semana, trabalhando só a base de resgates, né? A gente tem a Lê, que é a nossa mentorada do Conselho, né? O Conselho é a mentoria mais avançada, a mentoria para quem já fatura aí acima de 1 milhão, para quem já tem um negócio mais estruturado. E ela, esse ano, ela cresceu 40%, 45%, alguma coisa assim, só com trabalho de base. Ela praticamente não fez trabalho focado em prospecção, né? Então, isso aqui é muito poderoso. Hoje, 20% do nosso faturamento vem de resgates, 50% de recompra, né? Então, a gente traz aqui algumas ideias também. E tem uma aula aqui, tá? Que eu explico para vocês aqui, ó, esse processo todo, tá? Como é que funciona os scripts, ó, eu trago para vocês bem no detalhe como é que a gente faz todo o processo e tal, tá? Então, tem uma aulinha aqui também para poder complementar o material, tá? Enfim, então é isso, tá? Então a gente traz toda essa formatação, vou compartilhar com vocês esses materiais também, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui no chat. Opa. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, a Clara. Imagino que não conseguimos falar um sem o outro. Perfeitamente, exatamente isso, Clara. Exatamente isso. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Já vou liberar para a gente falar um pouquinho aqui ao vivo, tá? Para vocês compartilharem outras dúvidas também conosco. Próximos passos. Marcos, legal. Gostei do conteúdo. Vou aplicar e quero apoio. Quero seguir contigo aí dentro do processo, né? Então, assim, pessoal, a gente tem várias formas de ajudar vocês, tá? Nós temos treinamentos, temos mentorias, temos consultorias, temos vários produtos de diferentes tickets, né? Nós temos produtos para quem está no começo, produtos mais baratos, temos treinamentos, temos as mentorias, temos também consultorias para quem quer que eu vá até você, faça junto contigo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um dos produtos que eu mais gosto, né? Um dos programas que eu mais gosto, que é a mentoria clínica de sucesso, tá? Que é uma mentoria que eu criei, tenho muito orgulho, a gente já fez alguns ciclos delas, alguns encontros da mentoria clínica de sucesso, tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: como que funciona essa mentoria e uma condição mega especial para quem quiser seguir conosco e aprender esses princípios, né? Eu acho que vocês observaram hoje aqui que uma clínica, ela é sistêmica, né? Você viu que eu estou falando de contratação, eu falo de finanças, eu estou falando de gestão, eu falo de marketing, eu estou falando de marketing, eu falo de vendas, né?
Então, isso que é interessante, né? Ela é sistêmica. E se você não entender a clínica como sistêmica, você não vai conseguir tirar o melhor resultado dela, tá? Então eu vou trazer isso para vocês agora. A Regiane vai sair, fala, obrigado, Regiane, por estar conosco. Depois eu te chamo, a gente conversa. Obrigado pela presença. Então, como é que funciona a mentoria clínica de sucesso, tá? A mentoria clínica de sucesso, ela veio, né, de uma ideia que eu tinha das necessidades dos donos de clínica, né? Eu fiz muitos anos consultoria, mentoria individual, mas o que eu senti? Para que um empresário, um gestor, ele consiga realmente ter um resultado expressivo, ele precisa de alguns elementos. Primeiro, ele precisa de tempo, né? Então, eu preciso trabalhar com esse empresário por alguns meses. Por quê? Porque vai ter um mês que ele vai estar muito corrido na clínica, ele não vai conseguir produzir tanto, ele não vai conseguir participar tanto. Demora para você assimilar alguns processos, né? Você ter uma rotina, né? Então, o primeiro ponto, tempo. A gente precisa de tempo em conjunto, a gente precisa de relacionamento, tá? O segundo ponto, network, ambiente. Ele precisa estar com pessoas que estão na mesma vibe. A maioria de vocês aqui talvez não tenha nem com quem conversar sobre negócios, né? Às vezes vocês têm um outro profissional da saúde, um médico, um dentista, que tem um amigo, uma esteticista, mas que o cara tá numa outra vibe, ele nem fala de marketing, ele não entende nada. Então você tem que estar num ambiente de pessoas que querem crescer o negócio, que querem se relacionar, que querem se desenvolver, tá? Então isso é muito importante também. E o terceiro elemento é conteúdo, né? Você precisa entender um pouco de cada pilar. Você precisa entender um pouquinho de cultura, ter um código de cultura. Você precisa entender um pouco de liderança, como dar um feedback. Você precisa entender um pouco de gestão, como definir metas, como acompanhar esses indicadores. Você precisa entender um pouco de marketing, como trazer o lead, como gerar conteúdo, como acompanhar os números. Você precisa entender um pouco de vendas, como capacitar o time, quais são as técnicas, quais são as estratégias. Então, é sistêmico o negócio, né? E aí eu fiquei por muito tempo pensando de uma forma que a gente pudesse fazer, trazendo esses elementos, né? E a gente trouxe dentro da mentoria clínica de sucesso todos esses elementos. Networking, tempo, conteúdo, relacionamento comigo, né? E a gente criou a mentoria, a gente já teve aí mais de 40 encontros, acho que nós estamos no número 44, enfim, já tivemos muito encontro da mentoria, a gente vai aperfeiçoando a cada entrega, né? Então, são 6 meses de acompanhamento, tá? Por que 6 meses? Eu já testei outras formas, né? E muitas vezes, em menos tempo, o que acontece? O gestor aprende, entende, aplica, e depois que acaba a mentoria, ele para de aplicar, né? Tanto que tem muita gente que volta, né? A Raquel voltou comigo agora, a Raquel, acho que ela ficou comigo uns 5, 6 ciclos. Daí ela parou um tempo, daí agora ela voltou esse mês, ela falou assim, Marco, é diferente quando eu estou na mentoria, porque daí você está me cobrando, a gente tem os encontros, eu vejo o pessoal fazendo, né? Então, é muito legal por isso, né? E aí eu vou ser seu sócio por 6 meses, se você quiser por mais tempo, depois a maioria dos nossos mentorados renovam, né? Continuam conosco, tem resultado, sem você me dar uma parte da sua clínica, né? Então, eu vou te ajudar, né? Eu vou estar sempre acessível, né? Vocês vão ter meu WhatsApp, quem é mentorado, quem é aluno sabe aqui, né? A Catarina, que é nossa aluna, a Regiane também. Cara, Marco, preciso tomar uma decisão, né? E quando vocês não me chamam, eu fico bravo, entendeu? Vai ter que demitir alguém, tem que contratar alguém, tem que fazer um movimento, né? Então, eu vou ser seu sócio durante esses 6 meses, sem você me dar uma parte do teu negócio, né? Você vai ter networking, vão ser 12 encontros em grupo, né? Então, a gente faz esses encontros em grupo. São 12 encontros nesses 6 meses, 2 por mês. A gente já tem as datas todas definidas, passa para vocês, vocês já fecham as agendas, né? Normalmente entre 2 e 3 horas de entrega, né? E vocês vão conversar com outros profissionais. Na última mentoria, tinham uma ideia de uma mentorada nossa lá do Amazonas, e tem um mentorado nosso que é do Centro-Oeste ali, né? Que é de Goiás, e ela deu uma ideia, ele já pegou a ideia, já aplicou no negócio dele. Tem muitas ideias que são compartilhadas de coisas que estão funcionando. A Raquel compartilhou como é que não funcionou para ela a questão de gerente. A gente ficou uma hora falando sobre isso, qual era a minha visão de contratação de gerente, a visão da Raquel, a visão da Jenny, enfim. Então, tem muita troca, né? Então, como é que funciona a entrega da mentoria? A primeira parte, dúvidas. Então, você vai tirar a sua dúvida comigo. Marcos, a minha clínica está acontecendo isso essa semana. Como que eu faço? E eu vou trazer soluções.
Pode ser um mapa mental, pode ser uma planilha, pode ser um PDF, pode ser algo que a gente vai fazer em conjunto, né? Eu vou fazer com você, eu vou desenhar com você esse projeto, esse processo, né? Primeiro, dúvidas. Você vai aprender com a minha resposta e com as dúvidas dos outros mentorados. Segunda etapa, entrega de conteúdo. Né? Então, a gente vai entregar um conteúdo como a gente fez hoje aqui. Né? Por exemplo, contratação. A gente tem uma mentoria inteira sobre contratação. Então, a gente vai ficar lá 1 hora e meia falando só sobre contratação. Eu vou trazer para você todos os materiais, as planilhas, o DISC, como é que aplica, como é que não aplica, como é que faz, como é que não faz. Né? Então, a gente vai ter uma aula de contratação. A gente tem 3 ou 4 aulas de marketing, redes sociais, a parte de prospecção, tráfego, indicação. Né? Então, a gente tem aulas específicas sobre cada tema. São 12 encontros. A gente vai falar sobre todos os pilares. Além disso, a gente colocou alguns bônus para vocês aqui, tá? Acompanhamento individual. Eu testei a mentoria clínica de sucesso só com um acompanhamento individual no início, né? E não funcionou. Por quê? Porque a gente precisa ter uma proximidade maior ao longo do encontro. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui 3 mentorias individuais, uma no início, uma no meio e uma no final. Então, vocês vão ter 2 encontros por mês. Então, a gente vai fazer uma individual. Eu vou desenhar um plano de ação com vocês. Nesse plano, nós vamos definir os objetivos por esses 6 meses. Marcos, meu objetivo 1 é quero aumentar o número de clientes novos que ele fique de forma recorrente. Legal. Então, você vai fazer isso, isso e isso. Enquanto você não fizer isso, você não vai para o segundo objetivo. Por quê? Porque senão as pessoas... O empresário tem muito isso. Ele começa uma coisa, não termina, começa outra e não termina as duas. Né? Legal, fechamos isso, agora vamos para o segundo objetivo. O segundo objetivo vai ser aumentar o lucro do negócio. Estamos com um lucro baixo. Legal, então vamos fazer isso, isso e isso. E aí nós vamos acompanhando. Então, nós vamos desenhar o plano de ação. Vocês vão ter 3 encontros comigo. O primeiro de plano de ação, o segundo de acompanhamento, o terceiro para a gente ver como é que foi o fechamento. E os 12 encontros. Entre um encontro e outro de mentoria em grupo, vocês podem tirar dúvidas também pelo WhatsApp, conversar comigo, tem o grupo, né? Vocês vão ter acesso aos treinamentos, vocês têm visto que a gente tem feito 2 treinamentos pelo menos por mês, workshops, vocês têm acesso gratuito a esse material, né? Então, a maioria dos treinamentos que a gente tem, os mentorados têm acesso gratuito, salvo algum treinamento específico, né? E aí você vai se tornar um gestor profissional em 6 meses, né? Você vai aprender os pilares, cultura, liderança, marketing, vendas, finanças e gestão, tá? Marcos, eu consigo aprender tudo isso no período? Vai depender de você. Andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar, né? Então, não adianta eu falar para vocês, não, Marcos, a mentoria eu vou fazer por vocês. Não, eu vou orientar vocês, eu vou apoiar, eu vou ajudar, eu vou dar todas as ferramentas e vou tirar as dúvidas. Agora, vocês precisam dar um passo comigo, né? Eu tenho um mentorado aqui que entra, em 6 meses ele transforma totalmente a clínica. Muitos mentorados que fazem isso aumentam 50, 100, 200, 300, 500. Eu tenho um mentorado que aumentou 10 vezes o lucro num ciclo. A mim, inclusive, estava falando com ela hoje pela manhã, a Milena, até ela postou ontem no story, falando da mentoria, que aumentou 10 vezes o lucro dela em 6 meses, né? Então, dá para fazer. Agora, eu entendo que cada um está no seu momento. Tem pessoas aqui que estão com muita questão operacional. Então, a gente vai devagarzinho. Mas o que é importante? Vocês olharem para trás, depois de 6 meses, e falar assim, puxa vida, meu marketing está organizado, meu processo de vendas está estruturado, minhas finanças estão em dia, eu consigo ter a visão do meu negócio, eu consigo saber se eu estou ganhando dinheiro ou não. Se a gente conseguir resolver 3 pontos em 6 meses, está ótimo. Olha 6 meses para trás, olha para janeiro. O que vocês avançaram tanto esse ano até agora? Teve processos que realmente vocês avançaram? Vocês conseguiram avançar mais de 3 ou 4 pilares assim? Com o apoio da mentoria, a chance de vocês conseguirem é muito grande. Mas a gente vai no tempo de vocês. Tem pessoas que vão entrar voando e que vão consumir o conteúdo e que vão aplicar. Tem pessoas que vão, em determinados momentos, aplicar mais, aplicam menos. A gente vai monitorando, acompanhando, motivando. E tem pessoas que vão precisar de mais tempo, mas que estão no ambiente certo, recebendo o conteúdo certo e devagarzinho vão prosperando, né? Então é muito legal a gente ver o avanço das pessoas, dos empresários de formas diferentes, né? Alguns muito, outros menos, mas todo mundo avançando na direção correta. Não adianta você ir muito rápido para a direção errada, não adianta você também não adianta você não sair do lugar, né? Então a gente tem esses 3 níveis e a gente consegue lidar com todo mundo e dar o apoio para cada um no seu momento, né? Então o que eu trouxe para vocês hoje aqui? Bônus, tá? A gente vai trabalhar, são 5 bônus.
3 encontros individuais, só esses encontros. Se você for contratar um encontro individual comigo hoje é R$ 1.000, então você tem 3.000 de bônus. Clínica 3x, R$ 1.000, que é um treinamento para vendas. Então, Marcos, eu quero trabalhar vendas. Você vai ter o bônus do Clínica 3x, que é um treinamento de 997. Imersão funil de vendas, que é uma imersão para você organizar esse funil aqui, ó. Esse aqui. Uma imersão de 3 horas. Você vai ganhar ela também. A imersão Organize Sua Clínica, para você ter mais produtividade, estruturar os descritivos de cargo de todo o time, né? Organizar o financeiro, precificação, lucratividade, fluxo de caixa, e também planejamento comercial. Você que não tem muita ideia de como fazer ações comerciais, é meio travado nisso, dentro do Organize Sua Clínica tem também planejamento comercial. E o contratação para clínicas, né? Essa primeira etapa aqui, que eu comentei com vocês, de contratação, tem uma aula específica para isso, tá? Então, você vai ter aqui todos esses bônus somados, eles dão R$ 6.000, tá? O que a gente está liberando para vocês aqui, né? Essa condição especial, essa é uma condição especial desse mês de aniversário, né? A gente fez 8 anos. E a gente está liberando aos poucos as vagas, né? Até para a gente poder integrar o pessoal no grupo. 50% off, tá? A mentoria custa 6.000. Eu vou liberar para vocês a mentoria clínica de sucesso por 3.000, tá? À vista, ou 3,5 em 5 vezes 700, né? Então, à vista tem desconto, 50%. O valor dela é 6.000, valor normal, 3.000, ou 3,5 em 7 vezes de 500, tá? 30 dias de garantia, eu gosto de dar garantia, né? Então, entra, vem com a gente, paga, faz os 30 dias, faz alguns encontros. Se você não gostar, pede dinheiro de volta, não precisa nem falar por quê, se não quiser, tá tudo bem. A gente gosta de ter pessoas satisfeitas só conosco, que particularmente não me recordo a gente ter tido qualquer problema nesse sentido, tá? Vou mandar para vocês aqui o link, vou mandar para vocês aqui no chat toda a entrega, tá? E vou mandar para vocês lá no grupo também. Vou mandar aqui meu WhatsApp. Quem quiser aproveitar uma dessas duas condições, é só me chamar aqui no WhatsApp. É só me chamar aqui nesse link. E aí a gente vai fazer essas duas. Depois a gente vai divulgar. Eu vou divulgar também no grupo todo, tá? Vou botar lá no grupo a entrega total. E aí, fechando essas duas vagas, daí a gente volta para o valor normal. Quem quiser entrar depois também não tem problema. A única questão só é realmente a gente trouxe aqui para vocês essa condição especial aí da mentoria clínica de sucesso, tá? Então, liberamos 2 vagas. Quem quiser aproveitar nessa condição, eu mandei no grupo todas as informações, todas as entregas, tem o link lá para pagar à vista, tem o link para pagar no cartão também. E aí vocês podem vir conosco ter esse nível de acompanhamento também com a clínica de sucesso, que é a nossa mentoria já consolidada, com muitos resultados e tudo mais, tá bom? Então corre aí, eu já divulguei no grupo, no grupo tem mais pessoas do que no evento online, né? Tem o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo com a gente, né? Então, quem quiser depois, tá lá no grupo as informações também. Queridos, queridas, dúvidas, perguntas? Agora, se vocês quiserem também liberar aí, eu vou liberar para vocês aqui, ó. Quem quiser ligar o som, quem quiser ligar o vídeo, fazer perguntas ao vivo, quem tiver dúvidas de outras áreas, quem tiver dúvida também em relação à mentoria, pode perguntar, se não ficou tão claro para alguém. Deixa eu ver quem que tá aí ainda. Sabadão. Ó, a Amanda tá por aí. Amanda, e aí, curtiu? Me fala aí se tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta. Catarina, poderia sortear uma mentoria? Pois é, Catarina. Olha, o valor que a gente cobra nos workshops, né? A gente faz a R$ 27 o primeiro lote, R$ 54 o segundo, né? E assim, é algo que a gente já faz assim para poder ser acessível, né, a todo mundo realmente, né? Então, a gente também precisa faturar, não tem como, né? Catarina tá para vir para a gente para a mentoria, não é? A gente não conversou para você vir para Black, não foi? Foi, né?
Aí, ó. E aí, você gostou? Você vem para Black? Você vem para Black ou vem para a Clínica de Sucesso? Ué, então por que não vem? Quero muito. Não tem que querer, tem que vir, ó. Eu fiz uma condição na Black boa para você, hein? Pelo amor de Deus. Ó, se você fizer a Black, eu te dou a Clínica de Sucesso. O que você acha? Se você fechar a Black, eu te dou a Clínica de Sucesso. Tá bom, mas tem que fechar hoje, tá? Se você ficar me enrolando mais, eu não vou te dar, não. Só hoje. A Catarina fez com a gente a imersão, né, Catarina? Imersão de vendas, foi bem legal também. Deixa eu ver aqui. Amanda, tá bem claro, achei muito bom. Show de bola, Amanda. Que bom que você gostou. Vem para a mentoria, Amanda. Por que você não vem para a mentoria? Me fala. Por que você não vem para a mentoria? Andressa, e aí, curtiu? Ficou com alguma dúvida? Me fala aí, Andressa. O que mais que tá aí? Nenhuma dúvida. Show de bola, Andressa. E aí, por que não vem para a mentoria também, Andressa? Ângela, e aí, tudo certo? Dúvidas? Vocês acharam muito difícil o conteúdo ou foi tranquilo? O que vocês acharam? Catarina, Ângela, quem mais? Catarina, e aí, tudo certo? Catarina, já falamos. Já vamos conversar daqui a pouco no Whats. Quem mais está aí? Joaquina. Joaquina, tá por aí? E aí, tudo certo? Dúvidas? Luana. Luana é nossa mentorada também? Saudade de vocês, hein, Luana? Luana e o Rafa, né? Mônica, e aí, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Show. Mônica também. Por que não vem para a mentoria aí, Mônica? Fala, Claudete, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Emanuel, também se quiser trazer alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que não, né? Acho que está tudo certo. O que mais? Acho que é isso, né, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aí podem fazer. Vou liberar para vocês, então, todos os materiais, tá? Eu vou subir para vocês na área de membros, todos eles. Assim que a gente subir na área de membros, eu aviso vocês, tá bom? Mando lá no grupo, pessoal, subimos na área de membros todos os materiais e a aula, para quem quiser rever, vocês têm acesso vitalício, tá bom? A condição da mentoria clínica de sucesso, 2 vagas com 50% off, tá? Depois que fechar a segunda, uma já é da Catarina, lá, uma já é da Catarina, você vai ter uma só. Então, 2 vagas, assim que encerrar, volta para o valor normal. E quem quiser participar de outros programas, me manda também um direct, tá? Lá no grupo, eu mesmo que mandei a mensagem agora, tem meu telefone lá. Marcos, não é o momento de eu investir 3 mil, né? Eu consigo investir menos. A gente tem a formação de gestores, que é muito legal, que é um investimento de menos de R$ 100 por mês. Nós temos a imersão de vendas, que nós vamos abrir segunda turma também agora, que eu vou treinar o gestor e o time. Também é um treinamento bem acessível, menos de R$ 100 por mês, né? Então, nós temos outras opções também de treinamentos mais acessíveis e também quem quiser algo mais elaborado, mais personalizado, nós temos a mentoria Black, que é individual, nós temos o conselho, que é para mentorados avançados, né? Temos outros programas também, tá bom? Então, a gente tem aí produtos para atender todo mundo de questões específicas, assim como também questões mais amplas, tá? Mas queria liberar para vocês hoje a condição da mentoria clínica de sucesso, que é a nossa mentoria em grupo aí, a nossa mentoria super legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Obrigado, parabéns por ter vindo se desenvolver aí hoje conosco, né, no sabadão. Fico super à disposição, tenho meu contato lá no grupo. Independente de vocês se tornarem mentorados, alunos, eu já considero todo mundo aluno aqui, já participou de uma aula. Podem mandar dúvidas lá no grupo também, tá? O que vocês precisarem, estou super à disposição, tá bom? Obrigado, beijão para vocês, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, curtam bem a família, descansem e voltem com tudo segunda-feira, porque nós temos que fechar a meta essa semana, quero ver todo mundo batendo meta aí
nesse final de agosto aí, fechando bem o mês e começando com tudo aí, a nossa temporada mais próspera aí de primavera-verão. Valeu, obrigado, Andressa. Beijão para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa, eu tô lá no grupo e no WhatsApp. Fui!